Agora vai. 1, 2, 3, 4. Assim que alguém estiver me vendo, por favor, fale no chat que eu sei que eu posso começar. 1, 2, 3, 4. Então, começando agora. Imaginando que vocês estejam começando a me ouvir, que a princípio aqui me deu um ok do YouTube. A ideia dessa live, um pouco diferente das lives padrão, né, onde eu basicamente estou respondendo dúvidas, também eu vou responder dúvidas relacionadas mais. Vocês fazem um comentário sobre erros que os softwares cometem, coisas do tipo, mas a questão principal aqui, eu vou demonstrar primeiro dois erros, mais dois erros, na verdade tem uma lista que dá para fazer uns 20 vídeos ainda, mas a questão base aqui é demonstrar erros que os softwares cometem. E aqui eu vou demonstrar, claro, os pecados que eu mais uso, mas a questão é que esses mesmos erros podem ser vistos de maneira muito similar em TQS e WebEC, né? Todos os vídeos que eu fiz até agora, chamado erros de configuração, que eu tenho 5 vídeos, são erros que o software comete, ok? E tem muito mais erro. A questão daí depois vai ser o quê? Depois de demonstrar esses dois erros, eu vou chamar na live também o professor Lucas Ramires, que ele tem muito mais experiência que eu. Quando eu estava começando engenharia, ele já estava revisando o projeto e ele tem muita experiência nisso. Ele vai falar também um pouco de outros erros que eu nem cheguei a comentar, mas outros erros que também acontecem dentro de projetos, porque os softwares vêm pré-configurados de uma maneira específica, você tem que se preocupar muito com isso, ok? Enquanto eu vou fazendo essa apresentação aqui, vocês podem ir falando questões específicas que foram abordando entre outras questões, ok? Ontem eu fiz um vídeo chamado pescoço em estruturas, né? Como dimensiona pelo pescoço uma estrutura. E o que é a questão aqui é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada nessas duas estruturas, nessas três estruturas aqui na verdade. A estrutura aqui de cima eu tenho um desnível pequeno, ok? Isso aqui pode ser um desnível, quem sabe, de uma sacada, né? 10, 15 centímetros ali de diferença de uma sacada, coisa do tipo. Tem um degrauzinho ali, é uma coisa normal. E aqui do lado eu tenho outras duas vigas, ok? Todas as vigas, quero deixar bem claro, as três vigas têm a mesma carga, os três pilares são iguais, não tem diferença de FCK, não tem diferença em nada, ok? Exceto, tem uma questão de diferença, tá? Vai dar uma diferença gigante por questão de como o software é configurado. Mas a questão crítica aqui é o seguinte, eu tenho uma viga, um desnível considerável e um balanço. Se não fosse balanço, se fosse uma viga contínua, o mesmo efeito se aplicaria de uma maneira um pouco diferente, mas também se aplicaria, ok? Qual é o problema dessas duas estruturas? Essas duas estruturas, só vou demonstrar. Esse pilar aqui, ó, lembrando que esses dois pilares aqui, ó, é praticamente a mesma coisa. Ok? Se der direita aqui, ó, a gente vai ver o desnível e é praticamente o mesmo desnível. Esse pilar P5 aqui, ó, ele tem uma taxa de aço de 4 barras de 10. Ok? Então esse pilar passa tranquilamente com a armadura mínima. O P7, que tem a mesma função e estrutura, o mesmo comportamento, para conseguir passar, e na verdade ainda falha por causa da taxa de aço, ele precisa de 12 barras de 25 milímetros. Se você sabe por quê, posta nos comentários. Mas a questão base aqui é o seguinte, é o mesmo modelo. Tá? Isso aqui, o que tem de diferença? O que realmente tem de diferença da viga 102 para a viga 104? A diferença que eu tenho é que a viga 102 tem um desnível de 55 centímetros, enquanto a viga 102 tem 56, a 104 tem 55 centímetros. É 1 centímetro de diferença de desnível. Isso acontece porque, na prática, quando muda 1 centímetro de diferença, esse resultado acontece? Não. Tá? Essa diferença ocorre por quê? Porque o software ativa uma verificação de níveis diferentes nesse desnível. Okay? É uma questão de configuração base do software. Okay? Como falei antes, né, o professor Lucas Ramires vai participar a partir das 20 horas, no caso. Okay? Talvez um pouco antes, vai depender da hora que eu terminar essa apresentação. Mas, quem sabe 10 para as 8, 8 horas e 10, ele vai entrar. Ok? Se for mais rápido aqui, se não tiver tantas dúvidas, quem sabe ele entra um pouco antes, mas a ideia base é que ele entre em 20 horas, foi o que eu combinei com ele. Tá? O que está acontecendo nessas vigas? Até demonstrar uma outra questão aqui é o seguinte, mas essas vigas aqui, ó, tem esforços praticamente equivalentes, ok? 7 na força-metro, 7.3 na força-metro, vou colocar uma escala menor aqui, ó, mas aqui é 7.33, aqui é 7.09, positivo de 7.12, positivo de 6.72.
Tem pequenas diferenças pelo comportamento, que na verdade também é um outro erro, porque essa diferença não deveria ocorrer por um sentido de diferença, mas ocorre por questão de configuração do software em si. Tá? O que está acontecendo de diferença? Bom, basicamente a questão aqui é o seguinte, essa viga tem um momento flutuador negativo em torno de 7 kN força metro, um MD de 7 kN força metro, que conforme regra dos 40 centímetros, vai dar umas 2 barras de 16 mesmo. Okay? E é realmente que essa viga está armada. Ela está armada com um negativo de 2 barras de 16. Qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, vou demonstrar aqui exatamente isso. Essa viga aqui, ó, a gente tem que pensar onde está o momento flutuador negativo. Basicamente, ele começa na viga aqui, ó, e vai estar sendo suportado por essa armadura superior aqui. Na viga aqui desse lado, também pela armadura superior. Mas como que essa armadura superior liga com essa armadura superior? Porque o momento flutuador deveria passar pelo pilar. Por causa desse desnível, a gente tem que entender que a região tracionada é essa região aqui, ó, e essa região aqui. Aqui entra a questão. Lembrando, né, da regra dos 40 centímetros. Para cada força metro, uma viga de 40 vai dar tipo 1 centímetro quadrado. Tá? Claro, o MD que é um pouquinho menos, mas a questão é, aqui eu tenho um D, né, uma resistência de 50 centímetros. Essa viga tem 50 para resistir. Essa viga também tem 50. Mas nessa região aqui do pescoço, eu tenho só 14. Então, o que acontece? Se a viga precisa de 2 de 16 com 50, quando eu tenho 30% da área, é mais que o triplo de aço. Por isso que o pilar está com 12 barras 16. Além disso, o pilar vai com certeza estar no domínio 4, por questão de realmente ser um momento muito grande, numa seção muito pequena, e esse dimensionamento sairia totalmente errado. Tá? Isso aqui é uma questão que sai totalmente errado, como esse desnível de 55 centímetros. Quando eu mudo para 56, magicamente ativa a verificação local dos esforços do pilar. Ele só vai considerar isso aqui quando eu tenho uma seção do pilar maior do que 5 centímetros. Quando tem 55 não acontece, tem 56, como a viga tem 50, eu tenho esse pescoço aqui, ó, com mais de 5 centímetros de altura aqui local, né, do topo de uma viga até a base da outra, e magicamente ele ativa essa verificação que deveria estar ativada sempre, mas não está. E, consequentemente, ele vai dimensionar totalmente errado esse P5 aqui. Então, esse P5, para essa configuração funcionar, vai precisar estar entupido de aço. Claro, seria muito mais eficiente modificar a concepção, mas a questão é, para essa concepção funcionar, realmente ele precisa estar de aço gigante, tem que ser um pilar muito maior, ou quem sabe girar o pilar para ele ter suporte de momento. Mas é um erro que vários softwares cometem, e não é só o CPK que comete. TQS acontece isso, EBR acontece isso, de maneira similar. Ok? Então esse é um erro bem grave que realmente acontece. Se vocês tiverem alguma dúvida no comentário aqui em relação a essa estrutura, podem ir comentando aqui no chat enquanto isso. Ok? Mas essa é uma questão específica. Agora, eu vou demonstrar uma outra situação específica. E aqui entra a questão. Vamos imaginar que um arquiteto te chama, tá? Ele está fazendo, vai para o arquitetônico e o arquitetônico dele é um pouco diferenciado. O arquitetônico dele, digamos que seja o seguinte, que eu tenho uma obra que ela é assim, ó, tá? É uma obra que ela é curvada assim, ó, ela faz tipo um formato de uma cantoneira. A questão aqui é, você modelaria essa obra considerando que ela é realmente assim, que o arquiteto desenhou assim, você lançaria os pilares na diagonal, aqui de os pilares, você lançaria na diagonal os pilares aqui, ok? Ou você pegaria a mesma obra, giraria ela e modelaria ela assim, ok? Tecnicamente são 2 métodos de modelar a obra. Vamos imaginar que aqui eu tenho 20 metros, tá? Então eu tenho 20 metros aqui, eu tenho 20 metros aqui, eu tenho 20 metros aqui, ok? Vai ter 20 metros aqui também, tá? A questão é a mesma obra assim, você giraria ela ou você modelaria ela como inclinada? E a pergunta é a mesma coisa eu pegar, abrir sala TQS, esse PCAD e lançar essa obra com um L na diagonal ou um L na horizontal? Essa é a questão básica. Tá? Enquanto estou perguntando, falando coisa, vou verificar aqui, vou analisando a situação e pensa quais os dois casos você usaria e, inclusive, posso que você acha como você modelaria. Tá? Isso é uma configuração que o usuário, ao menos, consiga alterar e a questão mais é, Pedro, igual o vídeo que eu falei, tem um vídeo
chamado o seu software faz mais do que o seu software faz. Então, por exemplo, aquela situação que eu demonstrei, tá? Essa situação que eu demonstrei tem como sim ajustar, ok? Tem como configurar. Muitas vezes tem até mais uma maneira de ajustar esse adesivo aqui. A questão crítica é que você tem que realmente verificar isso antes. Não é só, eu vou procurar a configuração e ajustar. Não, você tem que verificar se as configurações que você tem consegue pegar esse erro aqui. Tá? E claro, entra aquela questão. Nem tudo que você tem de problemas na sua modelagem, o seu software vai resolver. E aqui entra a questão, né? Uma ideia base é o quê? Se o seu software não consegue resolver uma coisa, você vai continuar usando ele porque você é escravo dele ou você vai jogar fora e verificar manual? Porque tem vários casos onde eu tenho um erro de projeto, onde eu não vou pegar o software e achar qual a configuração, qual o botão que eu aperto para corrigir isso aqui. Não, vou olhar. O que esse software está errando? Ele está errando que o pilar está armado incorreto, eu consigo armar esse pilar manualmente? A questão é, se eu não consigo, eu não deveria nem estar fazendo o projeto. Então, quando eu pergunto, eu consigo verificar essa situação local manualmente? A resposta tem que ser sim. Ok? E aí eu faço uma verificação local e muitas vezes detalhe separado da situação. Porque a questão é realmente, eu não vou me limitar se o software deixa ou não modificar isso aí, tá? Mas todo software deixa você alterar alguma coisa. Por quê? Porque o software não vai te impedir de abrir o AutoCAD ou o Revit e modificar manualmente os detalhes. E daí você vai pegar esse detalhe manual e vai levar para a obra. Até hoje, eu sempre fiz isso, até hoje nenhum funcionário da CIP me parou na estrada e falou, não pode entregar esses detalhamentos na obra. Ok? Próximo. Vou modelar essas duas situações no SAP 2000 para ver o que acontece. Tá? Exatamente a questão que eu tinha falado do erro de configuração 5. Até pode modelar as duas, mas a questão é, verifica manualmente. Ok? Conversei com o professor Lucas Amir essa semana, vou fazer o curso dele. Sim, pois é, o SAP 2000, a questão é que ele é um software de um lançamento mais demorado, né? Mas bem, é um lançamento mais 3D em si, então é um lançamento mais demorado, então ele não é mais tanto utilizado para obras, por exemplo, concreto armado. Você pode modelar ele? Pode, mas essa é a questão básica. Ok? Eu giraria para que o software desse o vento em X e Y ou lançaria inclinado e lançaria o vento manualmente. Beleza. Tá? O que eu quero demonstrar aqui é o seguinte. Eu vou só voltar aqui para aquele modelo. Primeiro modelo 1. Esse se chama modelo 1, ok? Importa quantos andares lancei? Não, não é esse fator específico. Não quero demonstrar quantos andares lancei, porque isso aqui vai valer de maneira similar em todos os casos, ok? Mas esse modelo 1, está aqui o prédio em L, ok? Esse prédio em L, 20 metros, 20 metros, ok? E o que eu quero demonstrar é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o meu P9. Okay? Meu P9, nesse modelo aqui, está chegando a uma taxa de aço máxima na base, pegando aqui agora o modelo, mas ele está chegando com a taxa de aço máxima aqui, até que ele está armado, são diferentes, mas 4 barras de 16 mais 8 barras de 12.5. Daria para armar só, quem sabe, com barra 16? Sim, mas essa é a questão básica. Entender que esse pilar atualmente tem 4 de 16 mais 8 de 12.5. Ok? Tá? Um pilar de 19 por 40 com esse fator. Agora, vou demonstrar o outro modelo. Prédio E2, que é o mesmo prédio, mesma altura, mesmo formato, mesmo 20 metros, mesmo pilar, mesmo FCK, tudo igual, mesma altura de andares, tudo mais, todos os vigas iguais. É o mesmo prédio, ok? O mesmo pilar, que está com outro nome, mas é o mesmo pilar, esse pilar do topo da quina. Lembrando que ele estava com 4 de 16 mais 8 de 12.5. E o que acontece aqui, esse mesmo pilar falha com 12 barras de 16. Então eu tinha um pilar 4 de 16, 4 barras de 16 vezes 16 vezes π sobre 400, mais 8 barras, 12.5 vezes 12.5 vezes π sobre 400. Ele passava com 17,8 centímetros quadrados. Ok? Agora, o mesmo pilar com 12 barras de 16 vezes 16 vezes π sobre 400, com 24 centímetros quadrados, ele não passa. Ok? Ele não passa. 24,12 centímetros quadrados não passa, mas 17,8 passa. E a questão é, agora entra a questão. Vocês podem comentar aqui o que vocês fariam mais, qualquer ideia base, agora que você tem essa informação.
A pergunta é, você mandaria para a obra com 17,36, porque no modelo em L retangular passa, você mandaria para a obra, quem sabe até verificar quanto que passa, 24 centímetros quadrados não passa. Se eu colocasse mais aço aqui, mais isso aqui, ó, ainda não passa, tem que colocar passados 4 centímetros quadrados, e ainda assim, ó, só chegar aqui, ó, quando eu coloco, até vou copiar aqui, ó, colar no Paint para você ver aqui, que eu estou tapando com o banner aqui, ó, mas ele está em 97,7% com 18 barras de 16. 18 barras de 16, né? 18 vezes 16 vezes 16 vezes π sobre 400, vai dar 36, exatamente o dobro de 18, 17,9 aqui. E a questão é, esse pilar na prática precisa de 18, ou precisa de 36, ou quantos centímetros quadrados ele precisa, ou pouco importa, um modelo diferente eu posso formar diferente. Postem aí no chat o que vocês acham que é nesse caso. Ok? Tá? Mas a questão é, o professor Casamiro já está no chat por enquanto, inclusive, tá? Mas a questão basicamente é o seguinte: o mesmo modelo, o modelo é exatamente igual, as cargas de vento por metro quadrado são exatamente iguais. Qual é, digamos, a hipótese correta nesse caso? E a questão é, como que você saberia a hipótese correta? Isso é uma questão que, dentro da engenharia do concreto armado, não tem muito essa questão. Mas a ideia básica que a gente tem que entender é o quê? Que no modelo do prédio, assim, ó, quando eu aplico o vento nessa região aqui, ó, eu tenho uma aba de 20 metros que suporta primariamente o vento, principalmente essa região aqui, ó, que suporta primariamente o vento, e quando o vento é aplicado nessa região aqui, ó, eu tenho esses 20 metros nessa região aqui para suportar o vento. Ok? Agora, nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Bom, se eu tenho 20 aqui e eu tenho 20 aqui, ó, e um ângulo de 45, aqui eu vou ter aproximadamente 28 metros. Ou seja, eu tenho 40% a mais de carga batendo no vento na diagonal. E qual que é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, que a resistência daqui até aqui, ó, não é 20 metros, é só 14. Okay? Então eu tenho uma carga maior de vento em uma região menor. E aqui entra uma questão. Ah, mas eu posso lançar isso aqui e tranquilamente lançar 20 metros, ou não posso? Bom, a questão aqui é o seguinte. O que a norma fala sobre a carga de vento? E a questão é, os softwares consideram qualquer obra que você lançar com base SPK, GBR, TQS, vão considerar esse efeito base calculado conforme a NBR 6123, a nossa norma de vento. E o que ela tem aqui? Coeficientes de pressão e de forma, vento externo, para paredes de edificações de planta retangular. Ou seja, nós não temos nenhum caso normativo como base que temos com cargas de vento base para uma planta que não é retangular. Porque retangular, ok. Qual é o sentido mais fraco de um retângulo? Bom, se eu tenho um retângulo assim, ó, com certeza o eixo X é mais fraco. E esse eixo aqui é o forte. Ah, esse é um padrão que a gente tem. Se eu tenho um prédio retangular ou um prédio, no caso, o formato mais comum de prédio que a gente vai ter, vai ser, por exemplo, o formato H. O formato H é um formato de prédio muito comum. A questão é, ele não é retangular em si, mas eu tenho um eixo aqui, eu tenho um eixo aqui. Esse é meu eixo forte, esse é meu eixo fraco. Isso é um padrão que a gente tem para uma peça que é simétrica no eixo X e no eixo Y. Ok? Agora, no caso de um pilar em L, isso não acontece. Ok? Quando a gente está falando de uma obra em L, no caso, uma obra em L como um todo, qual é o eixo fraco de uma obra em L? O eixo fraco de uma obra em L é na diagonal. Por quê? Porque aqui eu tenho 20 metros, aqui eu tenho 20 metros. Tá? Mas em que sentido que uma peça tende a flambar, por exemplo, se ela está com pressão pesada? No sentido onde ela tem a menor espessura média, né? O menor raio de giração. Inclusive, isso é uma questão que, voltando para cá, a gente vai pegar uma tabela, por exemplo, de cantoneiras. O que acontece aqui é o seguinte, ó, uma cantoneira. O raio de giração de uma cantoneira de 1 polegada por 1/8. Ela tem um raio de giração no eixo X, que é igual ao raio de giração no eixo Y de 0,79. Porém, um raio de giração mínimo de uma cantoneira, que é perpendicular ao plano, digamos, ao sentido menor que ela tem, tá? Vai ser igual a 0,48. Ou seja,
eu tenho que direcionar esse caso aqui com raio de direção de 0,48. Eu não posso usar 0,79 porque ela não flamba no eixo X, ela não flamba no eixo Y, ela flamba na diagonal. E da mesma maneira, quando eu pego um prédio onde o eixo fraco não é o eixo X, quando eu pego o eixo fraco não é o eixo Y, o eixo fraco é na diagonal, as cargas de vento tem que modular como cargas na diagonal. E aqui a gente vai entrar numa questão. Ah, mas eu abri o software e lancei a arquitetura lá e tudo mais e liguei as cargas de vento. Pois é, você ligou as cargas de vento para um prédio de planta retangular, porque conforme NBR 1023, nós só temos as cargas prontas para um prédio de planta retangular. Entendido? Então, você não pode simplesmente desenhar esse prédio aqui na diagonal, nem na horizontal. Porque na diagonal você vai pegar as cargas diagonal como se fosse um prédio retangular. Porque se você colocar a informação em um prédio retangular, o software vai imaginar que você tem um prédio retangular nesse formato vermelho. Ele não vai entender que esse prédio é um L. Da mesma maneira aqui, ó, se lançar as cargas de cima, vai imaginar que é um prédio assim, o que claramente também não é, e também vai ter resultados incorretos. Ok? Tá? Então, para quem lançaria GL, quem lançaria esse reto ou inclinado, os dois casos estariam errados. Quer Maria com 18, quer Maria com 36, infelizmente os dois casos estão incorretos. Ok? Tá? Então, o Juliano, por exemplo, falou que geraria para o software de evento XY, mas a questão é, você não pode simplesmente lançar, o prédio está assim, então eu posso lançar, girar ele e tudo mais. Okay? Se for uma inclinação pequena, não é tão crítico, mas conforme você for fazendo formatos muito complexos, começa a ser mais crítico. Ok? Inclusive a questão aqui é que muitas vezes tem que colocar um coeficiente de segurança adicional para absorver esse efeito em formato especial. Tá? O Paulo Rafael falou, a inércia é menor de 45 graus. Correto? A menor inércia que eu tenho nesse prédio é justamente nesse eixo aqui, ó, ou nesse eixo aqui. Tá? Mas aqui entra a questão. A gente tem um problema aqui, por quê? Porque quando o vento bate, quando o vento vem daqui, ó, o que vai acontecer é o seguinte, ó, eu vou ter uma pressão aplicada aqui, 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 ó, porque o vento está vindo aqui. E daí quando ele vem para cá, ele puxa para cá e ele puxa para cá, correto? Quando eu modelo isso aqui no software, que eu imaginar que isso aqui é retangular, ele vai ter uma pressão aplicada para cá e para cá. Ele não vai considerar essa redução de efeito aqui. Claro, tecnicamente essa carga aqui, se eu colocar só o efeito horizontal dela, é equivalente aqui. Mas a questão é, ainda assim, eu tenho efeitos locais aqui, como por exemplo, e aqui que entra uma questão. E aqui entra a questão que esse efeito de diafragma rígido, é um efeito que inclusive falei no vídeo de segunda, né, de erros de configuração 5, mas se eu tenho toda essa força aqui empurrando para cima, eu tenho toda essa força empurrando para cima, e aqui eu tenho toda essa força empurrando para baixo, essa seção aqui do prédio está tracionada. O prédio como um todo está tracionado, ok? A laje está tracionada, ok? E o efeito de diafragma rígido como base, que vem pré-configurado base de softwares, ignora totalmente essa tração que eu tenho da laje, ok? E o vento vai tracionar essa laje, a gente não estaria considerando esse efeito de tração quando ocorre esse efeito aqui. Por quê? Porque ele não tem configuração básica, porque ele vai seguir a norma NBR 1023 e NBR 1023 não tem esse efeito. Então a questão é, aqui entra a questão até que ponto você vai se limitar ao que o software permite que você considere. Ok? Pablo, até pode modular em L. Tá. Desde que a carga manualmente. Aqui entra a questão. Sim, tecnicamente. E aqui é um problema é um problema que eu estou vendo com o TQS e com o EBERIC. Que é o quê? Tanto o TQS quanto o EBERIC, eles estão vindo cada vez mais automatizados. Ok? Recentemente, eu fui falar com um aluno e ele falou, o TQS, eu não lanço mais carga de parede do TQS. Não, eu vou lá e digo, aqui é uma parede de 15. E a parede de 15, ele tem uma carga pré-configurada automática de parede de 15 que não bate com o NBR 6120. E realmente ele tinha, ele mostrou, mandou um print até. Depois eu perguntei para outro aluno, ele mandou um print, foi o mesmo, mas a questão é que o TQS tem isso e o EBR, eu não cheguei a verificar as cargas exatas, mas ele vem com muita carga, já aconteceu em várias consultorias. Eu perguntava para um aluno que analisou um projeto no EBERIC, eu perguntava, tá, mas me mostra as cargas aqui. Eu nem sei as cargas, o software me dá as cargas base. Porque como assim dá as cargas base? Ele foi mostrar as cargas base e muitas cargas estavam fora. Okay? Várias cargas não batiam o que ele tinha remetido na prática.
Então a questão é que você pode modelar em L aqui? Pode. Desde que você lance carga manualmente, você vai ter uma precisão maior desde que você não se embanane ali na hora de lançar as cargas. Porque quando o modelo começa a ficar muito complexo, inclusive a questão é, por que o TQS e o EBERG estão vindo com configurações prontas que o software mesmo te dá a carga que você não precisa parar para calcular? Porque quanto mais coisas deixar para a pessoa fazer, mais fácil é. Quando um modelo fica muito complicado. E muitas vezes o modelo vai ficar complicado, não porque ele é complicado em si, mas porque o engenheiro não entende muito do modelo, ele não tem experiência. E um modelo simples, feito por um engenheiro que não tem experiência, já é um modelo complicado. Já é um modelo que ele acha complicado. Ok? Então a questão é que quanto mais manual você tiver que lançar informações e o modelo for muito complicado, mais fácil é dar um erro na hora de lançar uma informação. Ok? E aqui entra a questão. E esse prédio? Como você lançaria esse modelo do prédio? Ok? Você lançaria esse modelo do prédio com quais cargas? Se você com as cargas de vento conforme a NBR 23, porque não vai dar certo. Tá? Teria outros códigos? Sim. Por exemplo, tem outros códigos de vento. E a questão base é que existe até uma regra, uma ideia base, né? Isso aqui ó. Tem uma ideia base de que se a norma brasileira, e é uma questão jurídica que é normal acontecer, tá? Se a norma brasileira não tem uma informação, pega o código europeu, pega o código americano e usa como base, ok? E o código europeu, você vai falar, eu nunca usei o código europeu. A questão é que muitas vezes vai cair em obras que você precisa usar o código europeu. Por quê? Porque vai ter várias informações que, como base, só vai ter em código europeu, só vai ter no código americano e muitas vezes nem copiar direito. Porque, inclusive, o código europeu é um pouquinho mais complicado em alguns efeitos, mas questão básica, você tem que ter acesso muitas vezes a um outro código diferente para verificar qualquer hipótese, se a hipótese que você tem bate para esse caso. Ou você vai usar a norma brasileira só porque a norma brasileira é bonitinha e tudo mais. Não, tá? Essa que seria a questão que eu queria abordar aqui em segundo em relação a esse fator, tá? Lembra as cantoneiras? Correto. Realmente, um prédio em L, tecnicamente, ele é uma cantoneira. Ok? Justamente por isso que eu peguei a tabela de cantoneiras, porque realmente lembra uma cantoneira. Ele tem um comportamento igual a uma cantoneira. Ele tem uma flambagem igual a uma cantoneira. Ele tem efeitos de vento, principalmente no eixo fraco, similar a uma cantoneira que flamba no eixo fraco. Ok? Além que vai aparecer os efeitos de turbulência. Correto. Mas, aqui tem uma questão. Turbulência, até pegar aqui, ó, turbulência, mas turbulência não é, conforme a NBR 1018, isso vai falar, 1023, desculpa. Conforme a NBR 1023, que tem uma questão que os efeitos de turbulência não são obrigatórios, tá? E você vai falar, então eu vou ignorar efeito de turbulência. Não, tá? A questão é que dependendo da sua modelagem, você consegue uma economia maior com esse efeito de turbulência. Tá? Inclusive, isso aqui seria um prédio onde realmente, como vai ter vento se acertando ali bem no meio do prédio, vai ter um efeito de alta turbulência. E esse efeito de alta turbulência pode ser benéfico para o prédio. Mas aqui entra a questão, como você modelaria esse efeito aqui? Pode ser considerado turbulência? Sim, pode. Okay? Tem regras específicas de turbulência, mas a questão é, essas regras de turbulência conseguem aliviar a carga de vento como total. Okay? Tá? Inclusive, a gente considera 2/3 na parte de sotavento só por considerar a alta turbulência. Mas a questão é, a gente pode considerar, você vai considerar a alta turbulência como com quais cargas? Entendido? O EBERG também tem cargas de alvenaria pré-cadastradas, mas também estão fora da norma. Pois é, essa que é a questão. O VTQS, tá? Como eu não trabalho com o EBERG e o TQS, quando um aluno chegou para mim e falou, o TQS tem a carga de parede 15, eu perguntei para um outro aluno que eu conheço, que sabe utilizar o TQS, sobre ele falou, tá, as cargas vêm totalmente erradas, tá? E a questão é, um exemplo, a alvenaria de 14 mais duas espessor 2 centímetros está com 136 ao invés de 190 kg/força por metro quadrado da norma. Pois é. E o que a norma 620 fala? Ela fala que você pode considerar uma carga menor? Não, tá? Ela deixa bem claro que a não ser que você tenha um teste empírico mesmo da carga, você tem que considerar aquela carga que está lá. Vou pegar aqui, ó. Cadê aqui? Na falta de uma determinação experimental mais rigorosa, a gente tem que considerar os valores característicos nominais mínimos. Ok? Isso aqui é um mínimo. É uma sugestão? Não. A norma é bem clara. Ou você pega uma parede
ele levanta 1 metro quadrado de parede, reboca dos dois lados, coloca numa balança e pesa a parede, ou você tem que considerar esse efeito mínimo, tá? E aqui vai entrar uma outra questão, que é o quê? Que vai ter muito engenheiro que vai modelar uma estrutura separada, vai modelar no EBERC e vai falar, opa, o EBERC otimiza a estrutura. Por quê? Porque existe uma concepção maluca que as pessoas têm que se tem menos aço está mais otimizado. Não, ele está dimensionando errado. A carga aqui ó, é 190 kg por metro quadrado de parede. É 190 exato? Tá, você pode falar que 1.9, no caso aqui, dividido por 9.31 vai dar 193 kg, 193, não 190. Ah, mas essa diferença aqui de 2, 3 kg não é uma diferença de 2% considerar a gravidade 10 ou os 9.31 é a diferença mínima. Agora, ele está usando 170 quando é 190, é uma diferença de 10% no peso. Já pode dar um subdimensionamento em algumas vigas. Novamente entra a questão. O coeficiente de segurança é maior que isso, mas a questão é que a parede, a norma tem o quê? Ela tem parede de 0, 1 ou 2 centímetros de espessura. E aqui entra outro problema. Tem muito engenheiro que acha que a parede tem reboco máximo de 2 centímetros de espessura. Popularmente chamado o engenheiro sapato limpinho. Por quê? Porque você vai numa obra na prática e você vai ver que, por mais que seja revestimento de 0, 1 ou 2 centímetros, é muito comum você ir numa obra e ter, quando ele for contar, o chapisco mais o reboco, e muitas vezes vai ter chapisco mais imposto mais reboco, dá espessura de 4, 5 centímetros, e o pedreiro fala, não, isso aqui é normal, isso aqui acontece regularmente. Por quê? Porque também é uma questão muito padrão que se a parede ficou 3 centímetros fora do prumo, azar, acontece, a gente tira no reboco depois. E isso é uma questão que é um termo comum que, como a obra não foi cuidada na hora da execução da parede, depois tem que corrigir isso aí digamos, no reboco. Tá? Outra questão que a gente tem, conforme a norma ainda, a argamassa de assentamento vertical e horizontal foi de cal, cimento e areia com 1 centímetro de espessura. A questão é, vai numa obra na prática, vai numa obra que levantaram uma parede de alvenaria e olha a espessura das juntas. E meio que padrão, quando vai ser, claro, quando vai ser a alvenaria estrutural, onde tem o controle de qualidade, tem que cuidar rigorosamente onde vai ficar cada tijolo, vai ser, cada bloco no caso, vai ter que dar 1 centímetro. Porém, numa alvenaria de tijolo baiano, tijolo furado de vedação, é muito comum você ver massa de 2, de 3 centímetros e a junção entre um tijolo e outro também tem uma massa de 2, 3 centímetros. E a questão é, também vai dar uma carga totalmente fora. Inclusive uma carga maior ainda. Okay? Então, se o CBR está falando que dá 170, a norma fala o quê? No mínimo 190. Mas a gente fala, não, mas o reboco lá na obra não dá 2, dá 3. Tá? Então, falando, no caso aqui, 190 quilos mais 19 quilos em 2 centímetros. Estou falando mais 220, já virou 228 quilos. Ah, mas a junta é de 2, 3 centímetros ao invés de 2. Ao invés de 1, no caso. 3 centímetros de junta. E vamos imaginar que isso aqui dá mais uns 20 quilos exato. Tá? Depois tem que fazer uma planilha completa. Vai dar uns 20, peraí, 228. Mais 20 já virou 248. Que dividido pelos 173 do EBERC já é mais que o coeficiente de segurança. Ok? Então, muito cuidado nessas automatizações que aparecem muito em softwares. Ok? Paulo, professor, como você faria para compatibilizar uma estrutura metálica? Tá. A questão aqui não é exatamente o assunto da live de hoje, porque é a questão realmente de erros, configuração e tudo mais, mas aqui não é um erro de configuração, mas é um erro de projeto. Tá? Porque considerar o apoio de transferência fixo, essa FH é absurda. Sim. Igual, inclusive tem um vídeo meu chamado Interação Aço-Concreto. A princípio agora vai voltar. 1, 2, 3, 4. Assim que alguém estiver ouvindo, por favor, fale 1 no chat, que eu sei que eu posso começar. 1, 2, 3, 4. Só esperando voltar, inclusive a internet caiu, mas já iniciei aqui e a princípio vai voltar a funcionar normalmente. 1, 2, 3, 4. Só esperando minha internet voltar. Tá aí. Beleza. Acredito que agora voltou. Alguém está me ouvindo agora? 1, 2, 3, 4. Voltou. Beleza. Desculpa aqui, tinha um problema na internet.
Mas voltando aqui então, tá? O que o Paulo estava falando? Sobre modelar a tesoura, né? Que é o problema aqui. Eu só quero modelar a tesoura. Eu fui contratado só para modelar a tesoura, eu só vou modelar a tesoura. Não, tá? Jamais faça isso. Se você foi contratado para dimensionar só um pedaço da obra, você tem que dimensionar a obra inteira, ou pelo menos todas as peças que têm interação. Esse mesmo efeito acontece exatamente da mesma maneira, com efeito, claro, gravidade diferente, mas é o quê? É um prédio com fundações moduladas separadas. É comum realmente um engenheiro projetar o prédio e outro modelar a fundação. Conforme a 9622, isso aqui já está limitado. Passou de 18, 20 andares, já não pode mais. Tá? E tem várias outras obras que isso aqui é proibido. Mas a questão é que no mesmo porquê que isso é um problema, porque se você deixar a configuração base de software, eles vão imaginar que o seu prédio tem uma inércia infinita. Ok? Sua fundação tem uma inércia infinita. Mesma coisa aqui. Se você for contratado para modelar só uma treliça metálica e você achar que os pilares têm inércia infinita, você configurar o seu software para inércia infinita, vai dar um erro absurdo realmente. Por quê? Porque você não pode modelar só um pedaço da obra, beleza? Realmente voltou aqui agora, pode continuar postando dúvidas específicas aqui, tá? Mas a ideia base, igual eu falo no meu vídeo, de interação maço-concreto é que você tem que modelar toda a estrutura com a interação da estrutura, ok? Qual que é a rigidez real do pilar? Qual que é a rigidez real da fundação? Recentemente eu peguei um prédio de 14 andares, onde eu fui contratado só para pegar o prédio, não fui contratado para pegar a fundação. E a questão é que eu já modelei minha fundação com uma rigidez não infinita, uma rigidez menor, que depois, quando eu receber o projeto da fundação, eu vou ajustar para ter a rigidez exata. Ok? Mas a ideia base é que calcule baseado na rigidez dos seus apoios, não baseado numa rigidez infinita e depois dar um resultado maluco infinito. Ok? Pablo, às vezes eu procuro as normas da Latinoamérica. Correto, tá? Na verdade, o Pablo, inclusive, tu trabalha no Paraguai, né? Então, realmente, tem adaptações das cidades regionais? Sim, tem. Mas também tem a questão que as normas latino-americanas ou as normas brasileiras, que é parte da Latinoamérica, elas são simplificadas muitas vezes para que os engenheiros daqui, que não têm tanto treinamento, não têm tanto conhecimento, consigam entender elas. Ok? Gilberto, como proceder para transformar cargas lineares de alvenaria em lajes para sobrecarga por metro quadrado? Tá, isso aqui é um outro problema que pode acontecer. Exatamente aqui. Vigota protendida. Qual o problema aqui? O problema aqui é o seguinte. Nós não temos base normativa. Se você tinha uma base normativa na BR-1020 antiga que não funciona mais, o problema aqui é o seguinte. Você quer pegar uma carga linear e transformar em distribuída. Você não pode fazer isso quando você tem uma laje unidirecional. Ok? Você pode até assistir um vídeo de cargas locais, mas isso tecnicamente se configura como um erro de projeto. Você achar que uma carga linear pode ser transformada para carga distribuída. Isso até pode ser feito numa laje maciça para cálculo manual para simplificar o modelo, mas isso não pode ser feito numa laje unidirecional. Em uma laje unidirecional, você vai ter cargas pontuais gerando efeitos pontuais locais. E daí você tem que modelar com essas cargas pontuais locais. Se você pegar uma carga pontual e dividir pela área e colocar essa carga como se fosse uma área distribuída, principalmente se for sobrecarga pesada ou for uma carga linear apoiada só em uma vigota, você vai estar subdimensionando drasticamente a estrutura e você não pode fazer isso. Ok? Então não tem como converter, porque é tipo falar assim, eu tenho 5 bananas, como que eu converto em maçã? Essa pergunta não faz sentido e qualquer modelagem que você usar falando que banana é maçã, vai ser o mesmo problema. Entendido? Bom, terminando aqui, se vocês tiverem mais dúvidas específicas aqui, ainda relacionadas ao mundo de estruturas ou alguma outra dúvida relacionada a erros de modelo, podem comentar. Caso contrário, o professor Lucas Ramírez vai entrar agora, tá? Lembrando que é a mesma questão, né? Esse vídeo aqui sendo tecnicamente o erros, essa live tecnicamente sendo o vídeo erros configuração 6, ok? Vai ser o mesmo padrão aqui. Inclusive, vai ter também na descrição o mesmo link, que é o objetivo realmente da live é realmente divulgar o curso do professor Lucas Ramírez, que é justamente erros de configuração. Eu vou chamar ele assim que terminar as dúvidas aqui. Tá? Fazer isso tendo ferramenta composicional é maluquice. Pois é, mas a questão é, eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Vou até chamar o professor Lucas Ramírez agora, entrar aqui agora para... Ok? Ok, deixa eu ficar aqui. Quando tu me der um... Beleza, tá, mas a princípio vai ficar aqui já.
Só vou reiniciar aqui o YouTube Studio também. Mas a princípio agora ele está voltando. Nossa, aqui estou na minha internet aqui, realmente, desculpe. Ok. Assim que a gente estiver ouvindo, fala um no chat aqui, que eu sei que eu posso voltar. 1, 2, 3, 4. Me ouvindo agora? 1, 2, 3, 4. Travou? Sim. Assim. Me ouvindo. Eu sei que pode começar. Aí, princípio agora tá. Deixa eu verificar aqui. Aqui tá com. Tá com delay mais pesado que agora. Ok. 1, 2, 3, 4. Voltando aqui agora. Estranha essa internet aqui. 1, 2, 3, 4. Assim que a gente vai ouvindo. 1, 2, 3, 4. Aí, voltou. Pode falar, professor Lucas. Só um segundinho. Você quer compartilhar a Tudo ok aí, tela? Gilberto? Tudo certo agora. Já dei uns 7, Sim, 8 sim. pessoas falando um aí. Beleza. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite aí. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço imensamente ao Gilberto aí pelo convite de estar aqui divulgando um pouco do meu trabalho e compartilhando com vocês um pouco de conhecimento, né? É uma honra. Eu fico pensando assim, quem que em sã consciência está quase 8 horas da noite do domingo estudando engenharia de estruturas, né? Tipo, tem que gostar muito, assim. Por isso que eu digo que é um prazer de verdade estar aqui com vocês. Quem quer ficar um E o engenheiro Gilberto me decente convidou aqui. depois. É, eu gostei muito do que tu falou antes do engenheiro sapatinho limpo. Isso é uma verdade muito, muito real. É o sapato bonito e E bota bom, sujo. pessoal, para quem não me conhece, então, meu nome é Lucas Ramires. Eu trabalho com projetos de estruturas já há 21 anos. E eu vivi uma experiência muito singular na minha carreira. E para vocês terem uma ideia, assim, eu não gosto muito de usar esse número, eu vou usar para não no sentido de querer dizer muito. Eu fui responsável pela revisão de mais de 10 milhões de metros quadrados de projeto estrutural. Isso, se vocês forem fazer uma conta, é um valor muito grande. Mas mais do que isso, eu pude usar o conhecimento resultante dessas revisões no trabalho, nos lugares onde eu trabalhei, para otimizar e melhorar o processo de desenvolvimento do projeto estrutural. E nessa história aí, nem tudo são flores, assim, eu passei por momentos muito delicados na minha carreira, assim, porque quem trabalha com revisão, com verificação de projetos, e, tipo, vocês mesmos, quando estiverem verificando os próprios projetos, eu costumo dizer assim que a gente fica numa posição parecida com a posição de um goleiro. Tu tá ali atacando, atacando, tentando não deixar nenhuma bola passar. Mas eventualmente a gente pode deixar passar um furo. Então, quando a equipe está jogando bem, vamos dizer assim, o goleiro é pouco alvejado e quando é alvejado ele consegue defender bem. Agora, se o goleiro é muito alvejado, ele fatalmente deixa alguns erros passarem. Então, assim, eu costumo dizer assim que eu cultivo muitas cicatrizes de batalha. Tipo, se fosse possível tirar uma foto aqui das minhas cicatrizes de batalha, vocês iam ver partes faltando, cicatriz no rosto, assim, tipo, passei por muitas poucas e boas. Assim. E o único jeito que eu encontrei de transformar essas experiências ruins, porque quem trabalha com revisão de projeto, auditoria de projeto, acaba trabalhando muito com erros de projeto. E acaba sendo um trabalho bastante desgastante, assim, né? E o único jeito que eu encontrei legal, tipo assim, que foi praticamente uma descoberta, foi quando eu peguei e comecei a utilizar erros de projeto para aperfeiçoar o processo de desenvolvimento de projetos. Eu acabei descobrindo, assim, eu sou meio que um colecionador de erros de projeto. Eu acabei descobrindo que existem certos tipos de erros. O Gilberto deve ver muito isso também, assim, nas consultorias dele, assim, Mais do que que eu com deveria. frequência as pessoas vêm por uma consultoria e apresentam os mesmos erros. Tipo, o Gilberto deve olhar um projeto e tá, mas aqui ele já sabe de longe onde que estão os erros, assim, porque ele já sabe quais são os erros que as pessoas normalmente costumam trazer. Isso me deixava indignado, assim, é como se todo engenheiro, quando começa a trabalhar com projeto estrutural, tivesse que reinventar a roda, aprender todos os erros que quem é mais experiente já sabe que acontecem. Tipo, eu ficava frustrado, puto, mas não é possível que toda vez que alguém vai começar a fazer projeto estrutural, essa pessoa tem que cair nos mesmos erros que as pessoas normalmente cometem.
E custar uns 10 milhões aí de erro de projeto até descobrir tudo. Exatamente, tipo, basicamente tem que aprender quebrando a cara. Isso é muito ruim, existem situações perigosíssimas de projeto. Então, hoje eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, tipo, não quero me alongar muito, assim, que essa conversa dá para ir longe, dois estudos de caso, assim, que eu quero compartilhar com vocês, como se vocês estivessem vivendo na minha pele. Tá? Então, assim, o primeiro deles aqui, antes de compartilhar a tela, só para vocês entenderem o contexto da situação. Vamos respirar fundo aqui para se concentrar, porque não é uma história muito simples. Certo dia eu fui convidado, tipo, eu era responsável pela revisão de projetos, né? Lá pelas tantas tinha tanta demanda no escritório que eu fui convidado a auxiliar no processo de elaboração de projetos lá. Alguém precisava fazer uma alteração de projetos. Eu fui convidado para supervisionar essa tarefa de alteração de projeto. E aqui começa uma coisa que eu chamo de reconhecimento de padrões. Como que alguém mais experiente reage a um convite desses? Opa, estão me convidando para alterar um projeto. Uma pessoa mais experiente, diante de qualquer demanda de projeto, ela já sabe como se posicionar diante da demanda. Por exemplo, né, assim, fazendo um parênteses, um engenheiro experiente, quando vai posicionar um pilar numa estrutura, tipo, o posicionamento de pilares na estrutura talvez seja, na minha impressão, uma das atividades que condensam a maior quantidade possível de experiências do engenheiro. Tipo, quando ele posiciona um pilar na estrutura, ele está evitando uma infinidade de problemas lá na frente, muito antes dos problemas acontecerem. Ou causando. Então, hã? Ou causando. Ou causando se ele não tem experiência, né? Tipo, se ele não tem experiência, ele começa por onde o arquiteto sugeriu, pilar. Então, se ele faz isso, ele coloca pilar onde o arquiteto sugeriu e vai aumentando até fazer a estrutura passar, ele não, na minha opinião, assim, não estou dizendo que isso está errado, tá? Mas assim, numa perspectiva assim de projeto estrutural bala, ele não está fazendo uma engenharia de estruturas bala, assim, ele está partindo de onde o arquiteto sugeriu e aumentando os pilares até fazer passar. Isso, eu não considero isso bem uma engenharia de estruturas. Tipo, uma engenharia de estruturas porrada, cara, ele coloca pilar, às vezes arrebentando parede e, e fazendo muito bem para a obra e para o cliente dele, para o arquiteto, inclusive, ao sugerir isso. Então, essa questão do exemplo, né, de colocar um pilar numa planta, num projeto estrutural, é algo que condensa muita experiência. E eu estava ali e fui convidado para fazer uma alteração do projeto, supervisionar uma tarefa de alteração do projeto. Então, a primeira coisa que eu perguntaria para vocês é assim, bom, como vocês reagem a uma alteração de projeto? É uma pergunta que quem não tem experiência ou tem pouca experiência não tem muita bagagem para dizer, para falar alguma coisa. Eu já diria para vocês o seguinte: alteração de projeto é uma das tarefas que contém maior risco de se cometer erro de um projeto. É muito mais fácil se cometer um erro fazendo uma alteração do projeto do que de detalhando uma obra do zero, por exemplo, ou concebendo uma obra do zero. Então, quando me convidam para fazer uma alteração de projeto, muito antes dessa tarefa começar, eu já sei que é importante eu me inteirar do projeto, para saber se tem todas as informações necessárias, do que se trata o projeto. Eu não tinha nem ideia do que se tratava o projeto. E aí, eu fui lá estudar o projeto. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar o projeto para vocês, assim, a carinha dele. Só um segundinho. Tô vendo tua tela? Tá vendo a apresentação aí? Sim. Beleza. Então, deixa eu pegar o apontador aqui. Primeira coisa que eu fui olhar a obra, assim, tipo, eu sabia de longe, me falaram que era uma obra, era uma quadra poliesportiva e tinha que fazer uma alteração bem pequenininha no projeto. Tipo, se não me engano, era até para fazer um furo aqui na parte de uma laje, uma coisa bem simples, assim. Nunca. Olha só, isso aqui vocês podem anotar aí, porque é informação preciosa. Nunca uma alteração é uma coisa simples. Tipo, uma pequena alteração muitas vezes destrói um projeto.
E aí, tipo, eu fui olhar, bom, uma quadra poliesportiva, pré-moldada. Eu quero entender como que isso aqui foi pensado. Eu sabia também que tinha uma cobertura metálica aqui em cima. Então, a primeira coisa que eu perguntaria para vocês, vocês podem até responder no chat, o Gilberto me comenta que vocês responderem. Qual é a primeira coisa que vocês olhariam, né, nesse modelo aí para entender a estrutura? Qual é a primeira coisa? Eu quero entender como esse negócio está funcionando. O que, que vocês olhariam? Enquanto vocês respondem no chat, eu vou comentando. Assim, isso aqui são pilares pré-moldados, tem um vão aí entre pilares de aproximadamente 32 metros, e tem uma cobertura metálica que eu nem sabia que a cobertura metálica era, que estava no topo desses pilares aí. Aí eu perguntei para vocês, o que vocês olhariam no modelo? Qual é o primeiro passo que vocês fariam para entender como essa estrutura está funcionando? Muita gente nem pararia para pensar nisso, ia lá fazer o buraco que foi pedido aqui na laje e pronto, vou fazer o que me foi pedido e boa. Isso é uma atitude muito perigosa. Não mexa num projeto se você não sabe exatamente como ele está funcionando. E aí, beleza, eu queria entender como que o projeto está funcionando. O que vocês olhariam no projeto para entender como ele está funcionando? Tá. O João Júnior falou as fundações do projeto. E o Pablo comentou sobre não ter estrutura As metálica. fundações. E o Pablo comentou As sobre não. fundações. Tá, pode falar. As fundações. Alô, Lucas? O Pablo começou sobre o quê? Ah, Desculpa. o Pablo comentou sobre não trabalhar com a estrutura metálica junto, por causa da interação. Oi, estou te ouvindo. Tá? Ele falou sobre a interação da estrutura metálica com os pilares, né, que foi modulado Sim, isso separado. que o Pablo. Isso. Alô, Lucas? Sim, sim. Então, isso é uma coisa que acontece direto por aí, né? Tipo, oi, tô te ouvindo. Pode falar. Só tá com delay aqui. Alô, som, tô te ouvindo. Gilberto? Sim, pode falar, só tá com delay aqui. Você tá me ouvindo, né? Ok. Ok, vou continuar falando aqui. Ok. Isso que o Pablo comentou é uma coisa muito importante. Sim. Isso que o Pablo comentou é uma coisa muito importante. A estrutura metálica não está modelada juntamente com a estrutura de concreto armado. Isso é algo que pode ser contornado se forem aplicados carregamentos equivalentes aqui na estrutura de concreto armado. Só que isso gera enormes chances de erro, inclusive, né? E é uma excelente observação. Esses pontos de contato entre disciplinas diferentes são pontos assim de enorme chance de passar um erro. Então, quando eu quero entender como uma estrutura foi pensada, tipo, nem era eu que tinha feito esse negócio aqui, eu queria, como é que isso aqui foi pensado, como é que isso aqui está funcionando. A primeira coisa que eu olho são os diagramas de momento fletor da estrutura. Só de olhar para esses diagramas, e eu propositalmente que estou deixando um zoom afastado, eu já tenho uma boa ideia de como essa estrutura metálica essa cobertura foi pensada trabalhando junto com essa estrutura de concreto armado. Esse é um outro princípio do que eu chamo de reconhecimento de padrões, que está dentro do que eu também chamo de habilidade de análise crítica. O que esses padrões de diagrama estão dizendo para quem está fazendo uma análise da estrutura? Tipo, essa habilidade, essa competência, essa capacidade de chegar e olhar para esses diagramas e saber o que eles significam é ouro na mão do engenheiro de estruturas. Alguém que não domina isso corre um sério risco de deixar erros gravíssimos passarem. A próxima pergunta que eu faria, a primeira pergunta é: esses diagramas significam alguma coisa para você? O que eles podem te dizer a respeito da estrutura de cobertura que está apoiada em cima desses pilares? Eu, de olhar para esses diagramas, já sei como foi pensada a estrutura, nem sei qual é a geometria da cobertura metálica em cima, mas eu sei como que ela foi pensada em cima. Vários A outros próxima comentários. coisa que eu perguntaria para vocês, que também é uma habilidade que faz muita diferença.
que quem está começando na área tem muita dificuldade. Desculpa, Lucas. Pode comentar, Gilberto. Dou uma entradinha aqui. Vários outros comentários. As deformações. Também foi perguntado. Vou iniciar aqui também, mas acho que agora vai voltar. Ok, voltando. Lucas, tá aí? Aí, Estou aqui. voltou. Beleza. Tá. Acredito que. Deixa eu voltando. Voltando. Acho que agora voltou. Sim, infelizmente tá. Assim que alguém estiver ouvindo, por favor, fala um no chat que eu sei que tá podemos voltar. Assim que alguém estiver me ouvindo. Ok, já descobri o que aconteceu. Aí, beleza. Assim que a gente estiver me ouvindo, por favor, fala um no chat. Aí, a princípio, agora deve ter voltado. Só tô esperando alguém aparecer aqui. Então, infelizmente, técnico aqui, mas a princípio agora troquei a internet, então vai parar aqui. Um no chat, beleza, voltou aqui. Lucas, pode continuar comentando aí. Tá bom. Obrigado, pessoal. Desculpem. Então, assim, isso que vocês fizeram vários apontamentos, né? Isso é, um dos principais problemas, assim, né? A gente lida com muitas informações e cada pessoa acaba analisando as coisas da sua maneira. Então, normalmente os engenheiros demoram bastante tempo para descobrir o que realmente importa olhar. O que eu olho primeiro? Por onde que eu olho? Por exemplo, alguém comentou sobre deformações. A última coisa que eu vou olhar são as deformações. O primeiro que eu quero entender como que essa estrutura foi pensada e como que ela está funcionando. Então, quando eu quero entender como a estrutura foi pensada e como ela está funcionando, a primeira coisa que eu vim olhar aqui foram os diagramas de momento fletor para cargas gravitacionais. Não tem nem vento aqui ainda. Nem queria entrar. Tipo, o vento, nesse caso, aqui seria uma sofisticação. Seria o segundo passo que eu queria olhar. Mas eu queria entender como que ela foi pensada e como que era a estrutura metálica. Eu nem sabia como que era a estrutura metálica ainda. Lucas, posso comentar uma coisa aqui? Pode. Tá. Uma questão que eu vejo bastante é o que? O CPCAD, por exemplo, ele vem com um botãozinho bem fácil de apertar chamado deformações. Eu vejo que muitas das pessoas olham é porque é fácil apertar um botão e verificar. Isso é uma questão que eu vejo em consultorias. Quando o software vem com um botão fácil para tu verificar uma questão específica, é o que as pessoas caçam primeiro. Talvez por isso deformação. Por exemplo, o CPCAD ele tem um botãozinho fácil para tu ver todas as deformações. O que eu costumo ver é que as pessoas olham as solicitações, tipo, o diagrama de momento fletor, por último. Sim. Isso é o que eu recomendaria olhar para o primeiro. Só que isso só é útil para quem olha para esses diagramas e sabe o que esperar. Se você olha para esse diagrama e sabe o que esperar, isso é uma das informações. Tipo, isso mostra como que o programa está entendendo o seu modelo e como que ele está realmente funcionando, como que ele está interpretando o que você lançou. Então, se você entende do que esses formatos de diagramas significam, só de olhar para isso aí, já dá para ter uma baita de uma ideia de como que essa estrutura foi pensada. Mas aqui a gente está no primeiro passo. Olhei o 3D, agora vim olhar diagramas para ações gravitacionais. Tipo, isso aqui me diz como que a estrutura está funcionando. Pergunto para vocês, não preciso me responder agora, só para vocês pensar com vocês mesmos. O que esses diagramas significam? Agora, eu vou mostrar para vocês. Desculpe, antes de nisso, a próxima pergunta também que é muito importante é: que valores vocês esperariam enxergar nesses diagramas? Essa é a segunda pergunta mais importante. Porque uma coisa é entender os formatos, beleza, já sei como está funcionando. A outra é: que valores esperar por aqui? Tipo, a gente está esperando um valor de 1, um valor de 100, um valor de 1000. Se se os profissionais não sabem o que esperar, eles não têm como afirmar se isso faz sentido ou não faz sentido. Isso é um valor, é algo assim, de suma importância. E eu chamo isso de ordem de grandeza. Vamos lá, vamos olhar. Ordem de grandeza: 23,3 toneladas força metro. Esse é um valor alto? É um valor baixo? Dependendo de como você olha para esse valor, ele pode não significar nada. Mas se esse valor tem um significado para você, tem uma boa ideia do tamanho da solicitação dessa cobertura na cabeça do pilar. Lucas, o Pablo perguntou: você olha hipótese por hipótese ou você olha só a envoltório? A primeira coisa que eu olho são ações gravitacionais. Né? Tipo, e não olho envoltório. Envoltório é a última coisa que eu vou olhar.
Tipo, a ação gravitacional é assim, tipo, é o feijão com arroz que tem que estar funcionando. Depois, beleza, o feijão com arroz da ação gravitacional, né, está funcionando? Bom, agora eu vou olhar como é que os ventos estão funcionando. Como é que essa coisa está se comportando. A última coisa vão ser as envoltórias, né? Então, aqui só ação gravitacional. Tipo, esse negócio para em pé só com a carga gravitacional. Isso que eu quero entender. Isso é a primeira coisa que tem que estar funcionando, né? Se isso não funcionar, nem adianta o resto. Beleza, entendi. Já sei se esse valor é alto ou baixo. Vou deixar para vocês decidirem se esse valor é alto ou baixo. Eu olho para esse valor e já sei, pá, tem que me preocupar ou não tem que me preocupar. Vamos fazer uma enquete aí, Gilberto. O pessoal acha que esse Tá, valor é alto ou é baixo? tá. Valor de 32 metros para um momentador de 23 kgfm, 22,3. O que vocês acreditam? Isso aí. Beleza. Não acredito que deu isso de novo. Vamos lá. Está conectado 5G aqui. Desculpa. 1, 2, 3, 4. Não é possível. Deixa eu verificar aqui. Caiu, Gilberto? Sim, acho que está acontecendo aqui é o seguinte: quando eu tento logar com o celular para ver as mensagens, tentando olhar pelo celular, ele corta aqui um pouquinho. Mas a princípio eu acho que agora voltou. Tá? O Diego falou alta, tá? O Paulo falou que foi considerado apoio fixo, realmente foi um engaste ali, mas daí a questão, acho que o Lucas está perguntando é 23 na força-metro. Não é questão se está fixo ou não, a questão é esse motor está alto ou está baixo? Essa é a pergunta básica. O André falou, poderia estimar esse momento como se a metálica fosse uma viga bem gastada. Que realmente poderia, né? O voo é 32 metros, mas a questão é, isso aqui é muito mais, tipo, você já tem uma pré-verificação, ok? A maioria das pessoas está falando que é muito alto, 22,3 toneladas-força-metro para esse voo de 32 metros. 23 toneladas-força-metro, no Ok. caso. Obrigado pelo retorno aí. De fato, é um valor alto. E esse é um outro aspecto, né? As pessoas mais experientes, elas não fazem nenhuma conta estimativa. Elas olham para esse valor aqui e dizem, não, uma edificação desse porte, esse aqui é um valor que está alto ou está baixo. Tipo, eu já acho esse valor aí um valor de médio para alto, assim, não é muito alto, mas é de médio para alto, é um bom valor, dado o vão. Sim. É um valor significativo. Isso é bom, isso é o momento que a gente está colhendo as primeiras impressões da estrutura, né? Tipo, e eu tô Sim. falando, eu tô levando aqui 10 minutos para falar uma coisa que a gente olha em fração de segundos, né? Sim. Beleza, entendi, já sei como é que, já imagino como é que a estrutura metálica está funcionando e já sei mais ou menos como o tamanho da solicitação que ela está impondo aos meus pilares de concreto armado. Vamos olhar a cobertura metálica. A cobertura metálica tinha essa carinha aí. Eu olhei para isso aqui, olhei meio de longe, assim, para explicar um pouco, né? Essa aqui é a treliça da fachada, essa aqui é a treliça que une os pilares. Tem um pilar aqui e um pilar aqui. Eu olhei para isso de longe, assim, achei meio estranho. E aí, eu olhei de perto e gelei. Tipo, quando eu olhei para isso, assim como eu estou falando para vocês, assim, eu olhei para esses detalhes, assim como vocês estão vendo aí na tela, e gelei. Me correu um frio na espinha. Pensei, nossa, como que esse erro está aí nesse jeito, nesse momento do projeto? Então, agora eu deixo para vocês refletirem aí, podem comentar no chat, inclusive, o que está acontecendo de problema aí nessa estrutura. Falar Alguém entupido. sentir? Hum? O Diego falou pilar entupido de aço. Isso tem que ser um erro. Isso é uma questão realmente do pilar ter suportar uma estrutura de 32 metros, né? Sim, não, o que eu quero dizer é assim, né? Eu olhei para essa estrutura e pensei comigo mesmo, tá caindo essa estrutura. Tipo, eu bati o olho nessa planta, não fiz conta nenhuma, eu só olhei para essa planta aí e cheguei à conclusão, tá caindo essa planta, essa cobertura tá caindo. Como que isso ficou desse jeito? Isso, pessoal, eu tô falando assim, abri uma planta, eu olhei e gelei. E aqui eu não sei, cada um de vocês sabe se está enxergando o erro ou não está enxergando. E eu tô aqui dizendo que tem um erro. No dia a dia, não tem ninguém olhando em cima, como eu digo assim, olhando sobre os nossos ombros, dizendo, ali, ó, tá errado. Ó, tem que fazer uma consideração diferente ali. Isso, o teu programa não resolve isso. No dia a dia não tem ninguém, os erros são sorrateiros, e os piores são mais silenciosos ainda. Então, eu olhei para isso aqui e gelei.
Aí eu chamei outras pessoas para olharem, e elas olhavam e não enxergavam nada. Aí eu me apavorei mais ainda. Como? Que diante das mesmas coisas que eu estava olhando, outras pessoas olhavam e não enxergavam o problema. Então, Gilberto, quando alguém comentar aí Tá. o que Teve alguns considera ser... comentários aqui, tá? O Semi falou cortante próximo ao apoio, mas cortante vai acontecer normal, então que não seja questão. O André falou, metálica não transfere momento do ator pupilar. Que Isso acredita, tem. tá? O Evandro falou que está fora dos nós. O Pablo falou, o banzo inferior passa a ter uma inclinação e a diagonal bate fora dessa inclinação. Corte a, o Evandro comentou, que está fora dos Sim. nós. Muito bom. Muito bem observado. Parabéns aí, pessoal que comentou isso. Que, na minha experiência, a maioria das pessoas, principalmente quem está começando a fazer projeto, olha para isso e não enxerga o problema. Tipo, quem é experiente olha para isso assim, tá na cara o problema. Quem não tem experiência olha para isso, vê um monte de desenho e não enxerga onde está o problema, não consegue enxergar a estrutura funcionando. Dando um zoom mais próximo aí, talvez algumas pessoas ainda não conseguiram compreender ah, exatamente o problema. Podemos fazer uma enquete diferente aí. Pode Não, falar. deixa quieto, deixa, Tá. deixa quieto. Eu vou passar para o quadro aqui e aí a gente observa. Eu vou fazer uns desenhos aqui só para deixar mais claro para talvez quem não conseguiu enxergar. O pilar tem 1,20 m de largura, 1,25 m de largura, inclusive, né? Sim, sim. Tá, deixa eu só parar de compartilhar a tela aqui. Ok. Tá me vendo aqui, Gilberto? Sim, estou te vendo. Então, assim, só para quem não, não enxergou o problema aí, a gente tinha uma barra lá, que a gente olhou no pórtico, que tava com uns momentos desse tipo aqui. 20 e poucas toneladas força-metro lá. O que isso aqui significa? Significa... Fazer assim. Que na cabeça do pilar aqui tem uma baita... Vamos dizer que a estrutura metálica ela é mais simplificada. Assim. Ela é alguma coisa assim. Significa que tem um momento aqui enorme, ou alto, que está tracionando enormemente essa ponta aqui e comprimindo aqui, né? Só que da maneira como o projeto foi detalhado, imagina que aqui vai ter um ponto de toque com a cabeça do pilar. Esse negócio vai fazer um negócio, vai dobrar aqui nesse ponto aqui. Tem uma concentração de tensão enorme aqui, não tem nó nenhum aqui. Esse negócio vai cair. Vai cair mesmo. Então, a pessoa olha para isso aqui e não vê com clareza que aqui tem um baita do momento. Aí olha para esse detalhamento não tem nada a ver com esse momento. E não consegue enxergar o problema, porque as coisas não têm um significado maior. Aí eu vou voltar para a tela aqui. Eu quero que vocês deem. Deixa eu compartilhar aqui. 3 pontinhos no topo, né? Uhum. Então reparem, olha só que coisa curiosa. Tinha um baita de um montante aqui, ó, detalhado. Não compartilhou, Lucas. Que não Não pontinhos. compartilhou? Não compartilhou. Testa aí 3 pontinhos de novo. Ok, agora apareceu. Desculpa. Sem Então, planos. reparem, olha só que coisa interessante. Tinha um baita de um montante aqui, ó. Esse montante, ele tinha que estar aqui assim, ó. Bem no ponto de maior compressão da ponta do pilar aqui. Ou seja, quem detalhou a estrutura metálica não pensou
na parte do pilar. E quem detalhou o pilar não pensou na parte da metálica. Isso aqui ficou quebrado, essa informação ficou quebrada e isso aqui estava caindo. Então, eu fico me perguntando, quantas pessoas olharam para esse projeto e não enxergaram isso? Então, o desafio de quem trabalha com projeto estrutural, principalmente de quem está começando, é conseguir enxergar o que realmente importa quando se analisa uma estrutura. Então, a gente olha para aqueles diagramas, eles têm que significar alguma coisa. A gente olha para esse detalhamento, ele tem que significar alguma coisa, tem que estar coerente com aquilo que está no diagrama, senão a coisa não funciona. E como eu disse antes, eu fiquei surpreso de ver tanta gente olhar para isso aqui e não enxergar o problema. Vamos adiante, vamos adiante. Eu pulei aqui as coisas. Isso aqui é como eu imagino que seria o mecanismo de falha dessa estrutura. Uma Isso. desviação nessa ponta. E forçar uma rótula, né? Sim, sim. Então, aquilo que estava pensado como um engaste aqui, porque a coisa toda foi pensada com essa estrutura metálica, assim, gastando na cabeça desse pilar. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que realmente garantir esse engaste. Do contrário, isso aqui virou uma rótula. Aí não vai existir aquele momento lá no pilar, e essa treliça vai estar submetida lá no meio do vão a uma solicitação muito maior do que pensado no modelo teórico. E deu para bola. Então, isso aqui é de gelar. Segundo estudo de casos. Dessa vez eu vou partir de uma premissa diferente. Eu construí um modelo aqui no TQS só para mostrar uma coisa. É um jogo de pilares, uma viga no topo e uma carga horizontal lançada aqui no topo do pilar. Eu lancei uma lajezinha aqui como detalhe, só para ilustrar um problema, tá? Aqui, ó, uma lajezinha de 12, vigas, tem coisa bem simples. Vigas de 20 por 80, pilares de 50 por 50. Lancei. Primeira coisa que eu vou olhar, como que o programa está entendendo isso. E pum! Uma carga horizontal única no topo desse pilar aqui. E olha o diagrama que o programa me apresenta para essa carga aplicada no topo. O que vocês acham desses diagramas? Eles fazem sentido para vocês? Por favor, respondam no chat. Lucas, só para avisar, a gente está com delay de 30 segundos para a internet, por causa da internet, tá? Mas... Ok, ok. Então, enquanto o pessoal responde aí, eu vou comentando algumas coisas. O que vocês acham, então, dessa carga aplicada no topo e essa distribuição de momentos aqui? De novo, essa distribuição de momentos tem que significar alguma coisa para vocês quando vocês olham para isso. É isso aqui que diz como o programa, como que essa estrutura de nós e barras está funcionando. Esse é o cerne do entendimento do modelo estrutural. Na verdade, o Evandro aqui já acertou na mosca. O Pablo falou o diagrama errado. Daí o Evandro falou que usou diafragma rígido e distribuiu o esforço igualmente em todos os pilares. Exatamente. E o André falou que a laje não funciona de diafragma. É. Então, isso aconteceu no modo padrão do programa. Isso é algo, tipo assim, eu não estou aqui falando mal do TQS, estou aqui dizendo que eu sou um usuário do TQS, eu acho ele um excelente programa, tudo nele é parametrizável e ajustável. Só que isso aqui, aqui eu isolei um problema para ficar muito claro aonde que está o problema. Aí eu fui lá no TQS, ajustei as configurações para ele não entender essa lajezinha aqui como um diafragma rígido. Né? Então, os usuários mais novos dos programas, né, eu fico pensando assim, as pessoas compram, muitos fazem isso, adquirem um programa e começam a projetar estruturas, seus sobrados, residência de alto padrão e tal. E fatalmente acontecem situações onde existem essas lajezinhas e o programa está lá interpretando isso como um diafragma rígido. A pessoa olha para os diagramas que acontecem, porque aqui eu isolei o problema, né? É uma carga e está acontecendo isso. Tipo, é óbvio o problema para quem entende, porque o correto seria, opa, só para esclarecer, 5.9 é o valor que está dando na base de todos eles aqui. Esse seria o deslocamento que ele estaria apresentando, e isso seria o correto. Desabilitei
o Lucas, diafragma rígido daquela laje. Lucas, desculpa, dois comentários. O primeiro comentário que eu queria falar é em relação a outros softwares, por exemplo, CPCAD nem precisa ter laje nem para acontecer isso aí. As vigas já vêm com o diafragma rígido conectado como base. Tá? Agora, outra questão aqui interessante do teu modelo é que ele não está considerando a flexão horizontal da viga, né? Não, ele até considera, Aham. mas no dimensionamento a gente vai ter problema. Pois é. Eu nem estou entrando nesse mérito, né? Só Que que é mais um pepino que vai acontecer. é mais um pepino que vai acontecer. Então aqui, tipo, eu isolei o problema. Quando eu isolo o problema, fica muito óbvio de enxergar onde que está a situação. Só para deixar bem claro, ó, em vez de 5, é 60 e poucos o valor do momento na base. Tipo, isso aqui é um momento altíssimo, né? E estava, da maneira como estava antes, deturpava completamente o modelo estrutural. Olha o deslocamento como muda. Né? Isso sim é o que se esperaria. Só para comparar aí um do lado do outro, né? Aí eu mostro para vocês esse modelo aí, um terceiro modelo. Isso aqui foi uma obra que eu recebi modelo estrutural e detalhamento para verificar. Tipo, o que se trata isso? Isso aqui, se não me engano, era uma escola de crianças. Tinha aqui uma dessas coberturas metálicas, tipo, de perfil de alma cheia, que fica nessa posição aqui de V invertido, né? Apoiando nessas vigas laterais. Tipo, só de olhar para esse 3D, sabendo que a estrutura é assim, eu já pensei, bom, tá caindo esse negócio. Não preciso nem preciso olhar o modelo para saber o que está acontecendo. Por quê? Baseado no que a gente viu antes, é muito óbvio que está acontecendo o mesmo problema. O programa está considerando essa lajezinha de borda aqui como um diafragma rígido e passa todo... Deixa eu pegar uma caneta aqui, peraí. Tipo, esse tipo de estrutura descarrega uma carga horizontal significativa aqui nas laterais, no sentido de empurrar para fora essa estrutura. E essa é uma estrutura que não tem muita rigidez horizontal ali. Só que como o programa normalmente vem com esse negócio habilitado de diafragma rígido nessas lajezinhas, esses pilares que deveriam aguentar todo esse tranco dessa força horizontal, que é a reação da cobertura, estavam com nada de armadura. Isso aqui é uma obra que se executasse ia cair. O Pablo Tipo, comentou. Desculpa, posso pegar um comentário? pode. Tá. O Pablo comentou que a fundação aparente ser sapato foi modelada no nível zero. Aqui eram estacas. Ah, tá, Eram estacas. beleza. Eram estacas. Ok. Era um bloco de estacas. Aqui não tá aparecendo as estacas, aqui são só os Sim. bloquinhos. Então, esse aqui é um modelo, tipo, a pessoa que lançou isso aqui, tipo, pegou, lançou os pilares, lançou as vigas, lançou as lajes, lançou as cargas, detalhou tudo bonitinho, assim, tu olhava o modelo, olhava o detalhamento, tava tudo certinho, perfeito. Só que tava caindo. E ela não teve a capacidade de olhar para isso e identificar que estava caindo. Tipo, possivelmente a pessoa que faz isso já fez um sem número de projetos do mesmo jeito e não se deu conta disso. Aí a pergunta é, por que ela não se deu conta? O que acontece? Qual é a maneira que ela analisa um projeto e chega à conclusão que não tem problema nenhum aí? Isso significa que ela olha para os diagramas, para as coisas que o programa está mostrando, porque ele mostra, é só olhar. Significa que ela olha para os resultados que o programa está apresentando para ela e ela não é capaz de fazer uma análise crítica da situação e dizer, não, isso que o programa está me mostrando está completamente errado, não faz nenhum sentido isso que ele está me mostrando. Ou seja, as pessoas não têm o que eu chamo de capacidade de análise crítica de estruturas. Aqui eu só quis ilustrar, né, a força horizontal alta. Mas esses são os dois exemplos, Gilberto, que eu queria trazer para vocês aí, para mostrar o quão grave e o quão ilustrativo pode ser para alguém entender onde outras pessoas erraram. Porque quando a gente identifica... Eu vou voltar a tela para mim aqui. Um pouquinho. O Evandro falou, né, que é um 3D bonito gerando uma obra péssima.
E o Pablo lembrou de um comentário que faço regularmente, né? Que é um 3D bonito, mas estrutural lixo, que é uma coisa que acontece em muitas pessoas buscando clicar em 3D e ver a obra exatamente o modelo sem se preocupar com os diagramas, só ver o 3D dos corpos, assim, o efeito gerado pelo software. Sim. Eu acho que aqui a gente tem um problema. Eu não gosto muito de usar expressões do tipo piloto de software, apertador de botão, porque eu acredito que ninguém sai de casa com a intenção de cometer um erro na estrutura e matar a gente no final das contas. Ninguém faz isso de sã consciência. O que existe é um não conhecimento do que está acontecendo. E eu acredito que, no fundo, a causa raiz desses problemas está associado ao fator humano que está ali desenvolvendo o projeto estrutural. Porque a gente está acostumado a pensar nos modos de falha da estrutura, né? Tipo, é sempre ali no dimensionamento, modelo, não sei o quê. E a gente esquece de olhar para uma outra possibilidade de falha, que é o ser humano do processo. Por exemplo, eu gosto muito de estudar como a aviação lida com certos problemas, né? E hoje na aviação é um dos problemas que eles mais estudam como que é causador de falhas, né? Que é a relação fator humano-automação. Então, a maneira como a gente faz projeto hoje, a gente passou a ser. Antigamente, quando a gente tinha que calcular as solicitações na mão, calcular as armaduras, dimensionar as coisas, detalhar tudo na mão, a gente tinha uma posição ativa em relação aos softwares, em relação ao projeto. E hoje a gente tem uma posição passiva em relação ao software, ou seja, a gente recebe informações e precisa avaliar se aquilo está ok ou não está ok. Então, aqui eu gostaria muito de apresentar esses exemplos olhando no olho de cada um de vocês aí. Porque só quem não enxergou os problemas sabe o quanto isso causa uma comoção interna, assim. E, e também só quem não enxergou sabe o quanto isso tem o potencial de agregar na visão dos próximos projetos. Porque eu tenho certeza, inclusive essa semana eu estou com o curso com inscrições abertas, né? Tem pessoas que assistiram os meus vídeos há 4 anos atrás. E elas disseram, Lucas, eu lembro até hoje do dia que tu mostrou tal exemplo. Até hoje eu não esqueço. Eu olho para. E isso aconteceu no meu projeto e eu estava lá e eu enxerguei. Porque se eu não tivesse visto, eu não teria enxergado. Então existem, tipo, nesse processo de ser humano projetando estruturas usando automação, e eu não sou nada contra a automação, acho que é muito bom, inclusive ajuda a reduzir erros, dependendo de como tu usa o negócio, existe o risco sério e real de pessoas que ainda não têm um conhecimento adequado deixar passar erros gravíssimos, querendo fazer o melhor, entregar o melhor para o seu cliente. Devolvo para ti a palavra, Gilberto. Tá. Só vou abordar algumas questões aqui que comentaram aqui quando eu explicava. Uhum, O Akash até perguntou, caso, posso entrar numa tangente aqui, que outro erro que acontece, uhum, tá, que ele falou que só um tirante resolve o caso aqui. E a questão base é que, tem no caso, tem um tirante que poderia resolver, né, porque geraria, amarraria os dois pórticos, mas tem casos onde a pessoa modelaria isso aqui com dois apoios de segundo grau, pegaria a reação e calcularia o tirante. sim. E se por a carga de vento, ela vai gerar efeitos, apoio de segundo grau, reações diferentes, horizontais. Então, até um tirante poderia resolver isso aqui, desde que tivesse realmente alguma coisa suportando cargas horizontais, né? Naquele Sim. caso, com o pilar pequeno, muitas vezes não teria. Na verdade, aqueles pilares da fachada ali tinham que ser bem mais robustos, né? Exatamente. Então a coisa ali tinha que estar bem estruturada. E devido ao cara não enxergar, a pessoa que fez não enxergar a situação, deixou levinho. Sim. O Danilo falou aqui, conversando com um engenheiro, ele disse que os engenheiros mecânicos também confiam muito em softwares. Tá? Daí perguntou se tem uma diferença. E eu vejo que não, porque eu também vejo muitas pessoas confiando demais em softwares. Eu costumo dizer que em algum nível todos nós somos apertadores de botão, assim, porque a gente admite um certo nível de automação nos nossos projetos, né? Sim. Isso nos coloca numa posição delicada, né? Qual é o antídoto para isso? Ser capaz de analisar e compreender de uma maneira muito precisa o que os softwares estão apresentando. Por exemplo, eu fiz questão aqui de mostrar para vocês e reafirmar a questão da análise dos diagramas.
só consegue entender como um modelo de nós e barras, que foi o que eu mostrei aqui, está funcionando, quem olha para os diagramas de momento e sabe o que eles significam. Não precisa nem olhar para o restante do modelo. Se olhar para os momentos ali, os diagramas, o formato dos diagramas, ele sabe como o software está entendendo os dados que tu apresentou e se aqueles valores fazem sentido. Do contrário, quem fica olhando só deslocamento, se a viga está vermelha ou não está vermelha, se passou ou não passou, cara, tipo, isso tudo você está na posição de carona do veículo, né? Tipo, eu já parto do princípio oposto, cara. Eu quero que a minha estrutura funcione assim e, com perdão da palavra, foda-se o que o software está me mostrando. Não, é quem tá, tipo, a última conclusão que eu vou chegar é que o software está certo. Eu brigo pelo meu ponto de vista até o final. Isso muda totalmente a perspectiva da coisa. Sim, mas antes de tu olhar o gráfico, tu já sabe que ele tem que mostrar. Exatamente. Só está verificando se tá mesmo a mesma coisa. Até o Pablo comentou aqui que ele fica triste porque o CPCAD, desde que o CPCAD de CPCAD, ele tem um erro de escada que ele sempre manda para armadura dupla. E é uma questão que é um problema que o CPCAD tem. Outros softwares também têm vários erros que eles muitas vezes nem corrigem e as pessoas ficam limitadas por eles. Sim. Pode continuar? Não, e se tu me permite aqui, eu vou fazer uma propaganda Sim. do meu curso aqui. Então, quem achou esse assunto interessante e gostaria de se aprofundar, uh, tem algumas horas ainda de inscrições abertas e eu resolvi, antes dessa live aqui, criar um bônus especial aqui para quem está com a gente aqui, tá? Na verdade, eu vou estender esse bônus para os outros alunos da turma também. Uma das coisas que eu acho que mais contribui para um aprendizado no engenheiro é ter feedback. Alguém que olha o seu projeto e critica, né? Então, se tu não tem alguém para fazer isso contigo, tu acaba ficando muito refém das tuas próprias percepções. Aí daqui a pouco tu pede ajuda para um amigo que também tem o mesmo nível de conhecimento que tu e tu acaba não enxergando as coisas, né? Então, o presente que eu vou dar assim para quem está aqui conosco e que vai entrar na próxima turma, se assim pensar, são 2 horas de consultoria comigo em cima de qualquer situação do seu projeto. Aí. O meu objetivo é ajudar muito quem está fazendo o projeto. Então, o que eu posso falar do curso? Né? Quem quer se aprofundar nesse assunto, eu desenvolvi um curso onde eu peguei erros estratégicos de projeto, desde a parte de detalhamento até a parte de concepção. E coloquei eles numa sequência inteligente e abordo, de uma maneira muito similar ao que a gente viu aqui hoje, tintim por tintim desses erros, assim, como se vocês pudessem vivenciar os erros estando monitorados, assim, né? E o objetivo desse curso é que o engenheiro possa desenvolver uma habilidade que eu chamo de capacidade de análise crítica. E o que seria essa capacidade de análise crítica? A capacidade de olhar para uma planta, olhar para um modelo, olhar para um detalhamento e conseguir tirar várias conclusões, tipo, sem fazer nenhuma conta, assim, tipo, criar ferramentas básicas para se posicionar de uma maneira madura diante do projeto. Eu até estava pensando aqui hoje mesmo assim, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para mim mesmo, olha, Lucas, por que vale a pena fazer esse curso, né? Pensando, se eu voltasse no tempo e tivesse lá no Lucas recém-formado, eu diria assim, Lucas, cara, faz esse curso porque tu vai evitar um monte de dor de cabeça, e tu vai aprender coisa que sozinho nunca tu ia descobrir. Tu ia bater muita cabeça, dar muito murro de ponta de faca, ia quebrar a cara um monte de vezes e não ia ter esse tipo de conhecimento. É algo assim que eu fiz assim, pô, tirei dentro do coração esse curso. Tipo, peguei todas as principais coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira, nessa parte de verificação de projeto, detalhamento, modelo, enfim, e botei num curso. E o Gilberto foi aluno, e eu me sinto honrado por ele estar aqui me convidando, porque eu tenho certeza que ele não convidaria alguém para vir falar no canal dele se ele realmente não considerasse isso uma coisa bem importante. Então, se vocês quiserem saber mais, o Gilberto vai deixar o link aí Já tá na descrição ali na embaixo. descrição. E eu coloquei nesse curso, gente, tudo aquilo que eu quis encontrar na minha carreira e não encontrei. Assim, é realmente para fazer uma mudança drástica, um aprimoramento drástico na percepção
do projeto estrutural. Teve um amigo nosso, o Marcelo Gilberto, que ele disse assim, esse curso é como se... E o Marcelo é um cara experiente. O Mário Ele Marcelo, disse, né? esse curso é como se fosse um óculos. Depois que Sim. tu coloca esse óculos, tu começa a enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente. E não só em termos de erro, não. Tipo, em termos de percepção estratégica do projeto, da condução do projeto na relação com o cliente, na verificação, enfim. E tem outros, lá na página também completa, assim, não vou me estender muito aqui, Posso entrar na mas, tangente aqui? claro, Tá. O Mário Marcelo é uma questão engraçada, porque eu, quando me formei, eu fui trabalhar em Água Boa, que é uma cidadezinha de 20 mil habitantes, onde o Mário Marcelo foi o primeiro engenheiro. E a questão é que eu tinha feito estágio e tudo mais, já tinha 2 anos de experiência em estágio, eu achava engraçado porque as pessoas, quando eu falava que era engenheiro, elas seguiam o que eu falava na obra. Tipo, eu falava, o engenheiro faz isso, eles faziam. E não é a experiência que eu tinha. Conversado mais, e as pessoas falavam que tinha muita relutância. O que eu fui descobrir? Foi justamente o Mário Marcelo ser um engenheiro teimoso que forçava as pessoas a executar o que era mandado, que ele conseguia fazer. Eu vejo que muito engenheiro tem dificuldade disso, mas é porque ele sempre mostrou autoridade, porque ele é um engenheiro que estudava muito antes, sabe? Eu vejo que ele não falava nada, digamos, que ele não testasse, e é uma coisa que eu percebi que ele conseguiu fazer a engenharia ser respeitada na cidade, porque quando não respeitavam, ele fazia respeitar. é muito bom isso. Então, assim, só reforçando, né, tipo, em honra aí a tua audiência, esse convite de hoje, assim, para Aham. quem estiver interessado a participar e avançar nesse assunto, 2 horas de consultoria extra como bônus aí para tudo, Tá. para todos da turma. Ok. Posso ter alguma coisa para falar? Posso abordar algumas mensagens? Pode, pode, Tá pode. bom. Eu estou à disposição. Tá. O Pablo agradeceu a influência de conteúdo. O Alexandre comentou que ele comprou o curso agora e ele espera buscar mais e aprender bastante. Realmente é uma coisa que eu falo sempre. Tirando os meus cursos, é o único curso que eu recomendo é o teu, né? O Mackenzie perguntou tipo, sobre pós-graduação. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre pós-graduação, mas ele perguntou tipo, pós-graduação em concreto armado se tem alguma dica de alguma faculdade. Não tem muito a ver aqui, mas tecnicamente o que eu acho é que qualquer treinamento que tu fizer depois de faculdade já entraria como uma coisa pós. Mas, depende de cada caso. Não sei que tu fez mestrado, né, Lucas? Eu fiz mestrado e quase terminei o doutorado. Não tranquei o doutorado. Sim. Pós-graduação, né? Sim. Eu vou falar, eu não sei exatamente qual é a pergunta dele, mas eu vou falar a minha percepção, assim, né? Porque, inclusive, eu tenho muitos alunos que me perguntam se, Lucas, é melhor fazer o curso antes ou depois de uma pós-graduação? E eu noto que os alunos que vão para uma pós-graduação, eles vão para uma pós-graduação numa posição passiva. Ou seja, tem muitos alunos que nunca fizeram projetos na vida real, no campo de batalha, que nem eu digo, e vão para a pós-graduação numa posição passiva, lá esperando que o professor vai chegar, vai entregar ali, tipo, todo o conhecimento necessário para ele sair fazendo o projeto perfeito. Cara, eu acho que isso, pelo menos eu não conheço nenhuma pós-graduação que seja assim. O que eu recomendo para os meus alunos é assim: faz o curso vai te abrir a cabeça de uma maneira que tu não faz nem ideia, vai te colocar um monte de problema na cabeça, e aí sim vale a pena ter uma pós-graduação. Porque daí tu vai para pós-graduação com a faca nos dentes, assim, exigindo dos professores, eu quero que tu me ajude a entender esse ponto aqui, ó. Porque isso aqui é uma coisa que eu sei que é importante para mim e a aula não mostrou aí. Então, isso que eu chamo assim, de ir para uma pós-graduação com uma posição ativa. Então, se o corpo docente da pós-graduação é bom que tu vá, tipo, não indicaria uma pós-graduação específica, é, avaliaria o corpo docente, mas mais importante do que isso é tu ir para a pós-graduação com uma perspectiva ativa. Se você vai para a pós-graduação com uma perspectiva passiva, esperando que o professor vai entregar um conteúdo e que vai te resolver a vida, tu vai ser mais um que está lá assistindo a aula. Não vai aproveitar aquele conteúdo como tu poderia aproveitar. Uma outra questão aqui que foi comentado, tá? Tecnicamente o Guilherme perguntou de diferenças que pode dar de uma modelagem manual, de uma planilha, coisa assim, e um software, se tem uma diferença que tem que refinar a planilha. E uma ideia básica que eu penso é o seguinte, que uma planilha é para ter um pré-dimensionamento, muitas vezes, né? Hoje em dia, quem tem acesso ao software, a planilha nunca vai conseguir a precisão do software numa planilha, por exemplo. É, é uma pergunta boa, assim, né? Eu considero assim, depende muito de como tu modela as coisas, como tu avalia. Sim. Se,
se tu tem um bom domínio do que está sendo modelado, tu consegue, tipo, calcular as coisas na mão, na tua planilha, de uma maneira muito próxima do que tu já espera de resultado, assim. Então, Sim. eu não esperaria, tipo, valores de até 10% de diferença eu acho que são aceitáveis, assim. Mais do que isso, acende o sinal amarelo aí, porque pode ter alguma coisa diferente, né? 10%, mas assim, não tome isso ao pé da letra, né? Se você calcular uma viga biapoiada no software e calcular uma viga biapoiada na mão, os resultados têm que estar igual. Não é parecido, tem que estar igual. Agora, se você vai lá modelar um pavimento por grelha versus um cálculo por charneiras plásticas, sei lá, claro, vai dar uma diferença enorme no negócio. Então, é isso que eu digo, assim, tem que ter cuidado com que se está comparando banana com banana, né? Não outras frutas. Tá. O Lucas falou que você é bem humilde e ele te admira nisso. E daí o Paulo falou que a pós dele foi meio fraca, o outro falou que também foi boa, o Evandro falou que foi boa, e os cursos, mas os cursos específicos, né, também são muito interessantes. E o André falou que na primeira aula contigo ele aprendeu mais do que na pós. Para ver, né? Para ver. É, uma questão que eu acho é o seguinte, é uma questão que eu vejo, que existe uma diferença da maneira que no Brasil a gente vai para a faculdade com uma pós e com que eles pensam assim no primeiro mundo. Que geralmente a ideia no Brasil é tu vai fazer a aula para aprender o que, que tem no livro. Enquanto que, Sim, imagina. inclusive uma questão, tipo, lá no primeiro mundo, que a ideia é tu lê o livro e vai para a primeira aula. Tipo, essa é a matéria para tu ir lá, para tu tirar dúvidas pro professor. Sim. Eu digo que desde que o Gutenberg inventou a prensa, não tem mais por que você ir no lugar que tem o cara que sabe o que tem no livro para ele te falar o que tem no livro. Porque Sim. tu pode ter o livro Isso, pro... isso, isso, isso eu já ouvi de muita gente. Pós-graduações, onde os professores ensinam o que está no livro. Se é para ir fazer uma pós-graduação para ver o que está no livro, então não prefiro não fazer. Só para ter o título. Infelizmente, e infelizmente eu vejo muito isso. Não só livro, mas norma também. Eu vejo que tem muitas pessoas com resistência para a norma. Isso é uma questão que eu falo. Tipo, como que eu aprendi inglês? Quando apareceu o primeiro texto em inglês, eu comecei a ler. Como que eu aprendi a ler norma? Quando apareceu a primeira norma, eu fui lá e li. A partir da oitava, nona norma, começa a não ser tão difícil. Sim, sim, Né? E as pessoas têm medo de ler assim, tipo, não sei. É uma questão que eu vejo. Elas vão para saber o que está no livro. sim. Bom, Gilberto, da minha parte era isso por hoje. Agradeço demais o convite aí, espero que vocês tenham gostado. Aham. Como eu disse antes, o curso está com inscrições abertas aí até a meia-noite ainda. Quem tiver interessado, fique à vontade para entrar em contato. Se tiver alguma dúvida, Tá. Desculpa, Lucas, teve uma pergunta aqui que eu vi antes, eu lembrei agora, tá? Mas o Lucas Rodrigues perguntou se ele já é teu aluno antigo, teria uma possibilidade de fazer uma consultoria contigo? tipo, Não sei nem se contratar alguma coisa, entendeu? sim, sim, tipo, Entrar em contato contigo. entra em contato comigo no WhatsApp ali, a gente conversa Que de boa. dentro do curso dá para acessar teu WhatsApp, né? Sim, sim, sim. Tá? Fica bem à vontade. Isso é uma coisa importante, Gilberto. Pode falar? Como a turma é pequena, eu tenho contato direto com todos os alunos. E isso também eu considero a cereja do bolo do curso, assim, né? Tipo, os cursos, nesse curso, eu considero também que as pessoas são meus parceiros profissionais, assim. Então, Sim. os alunos têm meu celular pessoal direto. E eu digo para eles, ó, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, não só por conta do curso, daqui a pouco está enfrentando uma situação profissional aí. Cara, o que eu mais quero é poder ter esse vínculo forte com cada um dos alunos, sabe? Então, com frequência os alunos me procuram, Lucas, o que, que tu acha? Estou aqui enfrentando essa situação. Troca uma ideia comigo, o que tu acha? Cara, isso eu faço direto, direto. E eu vejo que é algo que agrega muito, porque o que muita gente precisa às vezes é só um segundo olhar, assim, só uma coisa rápida, assim, o que, que tu acha? Qual é o teu sentimento? Porque a pior coisa que tem é tu ficar angustiado com o projeto. Tipo, eu recentemente passei por uma situação delicada de projeto. Eu deixei passar um erro de projeto. E, cara, tá aí umas piores sensações do planeta. Aí tu sofre com isso, e aí o segundo momento, depois que tu respira fundo, diz assim, passei, abrindo assim, né? Estamos falando aqui de projeto. Sou um ser humano como qualquer outro, cometo erros, direto. Olha, com esse grau de experiência, que eu considero bem significativo, cometo erros, deixo o erro passar. E eu vejo um monte de curso por aí dizendo coisas do tipo, perca o medo de projetar a estrutura e sei lá o quê. Eu ainda não perdi o medo. Eu ainda não perdi o medo.
E não gostaria de trabalhar com ninguém que não tenha medo. Claro, o medo é diferente de pânico, né? Não falando em medo. Sim. Medo te mantém alerta, o medo te mantém Respeito. ligado para as coisas, né? O medo protege, né? E deixa um erro passar. Felizmente, sabe quando isso é papo de engenheiro estrutural, assim, né? Felizmente, sabe quando tu tem uma coisa assim que fica tipo, tu deu ok ali, tu verificou tudo que tinha que verificar, mas fica alguma coisinha ali em algum lugar processando em paralelo, tu, não, tem alguma coisa aqui que não estou enxergando e tal. Pá, quando caiu a ficha, eu falei, putz, enxerguei onde é que está o problema. Já tinha sido até concretado. Eu hoje não faço mais projetos, hoje eu trabalho só com verificação de projetos e consultorias e suporte para os alunos, né? E, cara, no momento eu fiquei muito triste, mas muito decepcionado comigo mesmo, assim, de ter deixado um erro passar. No segundo momento, eu fiquei muito feliz pensando, meu Deus, que bom que eu enxerguei esse problema. E aí fui lá, cheguei pro, deixei passar, temos que resolver esse problema aqui agora. Então, fiquei feliz por ter conseguido detectar o problema antes que uma coisa muito pior pudesse acontecer. Né? E eu acho que existe um tesouro muito valioso escondido nos erros do projeto. Porque, em geral, as pessoas falam de erro e já querem jogar por baixo do tapete. Né? Ninguém quer falar dos próprios erros, porque isso meio que causa um demérito profissional. Né? Mas fazendo isso, a gente deixa de crescer um monte, aprendendo com os erros dos outros. Né? Por isso que tem um monte de dinheiro por aí, todo mundo reinventando a roda toda vez que quer aprender a fazer projeto estrutural. E só para fazer mais uma vez falar do curso, né? Nesse curso, eu fiz questão de trazer isso, o campo de batalha, para dentro do ambiente de aprendizado. E valeu, Gilberto. Desculpe Lucas, estender não, no pontapé, mas. mais uma pergunta, eles não estão parando. Vamos lá. Qual que é o tempo de acesso do seu curso? O curso fica disponível por no mínimo 2 anos. Ele é 100% em vídeo, 100% online. E eu digo no mínimo porque até hoje eu ainda não tirei o acesso de ninguém. Tá? Talvez no futuro isso possa mudar, mas até hoje todos eles têm no mínimo 2 anos. 2 anos é garantia, assim, né? Tipo, se acontecer qualquer coisa, eu reponho. Se explodir a plataforma, eu vou repor lá, vai ter direto aos 2 anos. Mas até Sim. hoje eu não tirei o acesso de ninguém. Tá. Bom, como eu falei, o vídeo vai ficar, a live vai ficar ao vivo, né? Mas só até meia-noite vai ficar disponível a contratação do teu curso, né? Isso. Quem tiver interesse em participar, acessa a página lá, manda a entrevista. Se mandar até hoje de noite ainda, amanhã eu entro em contato e tal, não tem problema. Mas as inscrições, o envio das entrevistas tem que ser até hoje, o final, até a meia-noite. Estou de plantão aqui. Beleza, tá? Bom, o Lucas Rodrigues falou que em todos os estágios que ele fez, infelizmente ele sentiu mais que ele aprendeu como não fazer as coisas comparado ao que ele vê na prática de execução. Que tem muito engenheiro fazendo errado e ensinando o estagiário errado. Sim, sim, excelente observação, assim, eu trabalhei com muitos engenheiros, né, e, tipo, gente de grandes escritórios, gente de pequeno escritório, gente estagiário, tipo, é impressionante como cada lugar faz as coisas do seu jeito, assim, eu acho, vou usar a palavra, mas não no sentido pejorativo, assim, quando eu vejo isso, eu imagino lá na idade medieval, assim, um mestre ensinando um aprendiz a desenvolver a sua arte, e aquilo fica só ali passado de geração em geração. Só que isso que eu estava falando antes, assim, né? Os engenheiros estruturais acabam se desenvolvendo de maneira isolada, né? E não compartilham as suas metodologias de trabalho. Como uma E arte, aí, não uma ciência, né? é isso. Então, acaba que as pessoas, os profissionais acabam ficando, vou usar uma expressão aqui, que não sei se existe essa palavra, acho que existe, em si mesmadas, né? Fazendo as coisas à sua maneira, dentro do que eu chamo de isolamento, solidão técnica. Tipo, a pessoa só vai se tocar do quanto está fechado no seu mundinho, hoje em dia, quando chega um verificador de projeto. Aí essa figura, normalmente é uma pessoa bastante experiente, ela vem e aponta todos os pontos do projeto. É como se chegasse alguém na tua casa e fosse lá abrir a gaveta das roupas íntimas e entra dentro do teu projeto, né? Tipo, é algo assim muito próximo. E ela vai apontar tudo, 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 tudo do projeto. E aí tu vê assim o quanto, a maneira que tu faz, como é a tua maneira de fazer projeto em relação ao que as outras pessoas fazem, né? Sim. Bom, Lucas, não sei se tu gostaria de divulgar o valor do curso, já que teve duas perguntas aqui sobre valor. Sim, sim, tipo.
O curso, ele tem um valor à vista, que é, eu vou botar aqui no quadro, R$ 2.697,30. Isso aqui é uma promoção com 10% de desconto em relação ao valor original, ou em até 12 vezes de R$ 272,79. Isso. Tem garantia incondicional de 30 dias. Se por qualquer razão a, a pessoa chegar à conclusão, eu imaginava que era uma coisa, mas não era o que eu achava. Não preciso nem explicar por quê, só pedir que eu devolvo o dinheiro. Eu faço questão que a pessoa, tipo, realmente faça sentido para ela o curso. E se não fizer, paciência. Tipo, não tem problema nenhum. Continuamos amigo ainda. Sim. O Diego comentou que tem uma tendência forte de as faculdades acabar ensinando com formulário e aba. E as pessoas saem aprendendo basicamente a lançar em formulário e não entender como funciona, só que é SBR de aço. O que se aprende na graduação está cada vez mais divorciado do que se faz na prática. Né? E aí muitas pós-graduações acontece isso que a gente comentou antes de só ensinar o que está nos livros, né? Aí a pessoa, tipo, com frequência eu recebo projeto aqui para analisar de gente que tem especialização, tal. Tu vai ver, é que nem a pessoa saber dirigir um carro. Ela sabe todos os detalhes, como que funciona as marchas, como funciona a embreagem, o acelerador, sabe tudo. Mas na hora de dirigir, não consegue dirigir. Tipo, ela não tem a experiência da vida prática. Né? E essa experiência da vida prática, isso eu preciso dizer, só se aprende fazendo. Agora, a gente precisa de ter um bom apoio para aprender fazendo também, né? Porque senão a gente aprende do jeito que a gente acha que é o certo. Sim. Tá. E o Rui, acho que eu tinha uma pergunta agora. Ele falou que analisar problemas e questionar teorias propostas em conjunto das normas permite realizar um projeto melhor ou não agrega valor? Não entendi a pergunta. Tipo, analisar um problema, questionar uma norma, por exemplo, teoria de norma e tudo mais. Que eu acredito que isso aqui é uma questão mais avançada. Tipo, tu sair da norma, por exemplo. Projetar fora da norma. Sair da norma. Bom, eu já tive experiência com pessoas que saíam fora da norma, vamos dizer, com a sua experiência e com suas justificativas. E já tive experiências de trabalhar com pessoas que seguiam a norma. Eu, no primeiro momento, achava que era muito legal sair da norma. E depois eu descobri que isso não é nada legal. Tipo, tudo depende também de com quem tu trabalha, para quem tu trabalha e tudo mais. Então, hoje em dia, eu recomendo fortemente que as pessoas fiquem dentro da norma. E quem que é a pessoa para quem tu deveria perguntar isso, né? Que é pro teu cliente. Chega para ele e pergunta, vem cá, cliente, tu prefere que eu trabalhe dentro da norma ou fora da norma? Ele vai dizer, quase certeza absoluta, que ele vai querer ficar dentro da norma. Agora, eu acho que aí a gente começa a sair da parte ética da coisa, né? Quando a pessoa começa a trabalhar fora da norma e o cliente acha que ele está trabalhando dentro da norma. Sim. Por exemplo, eu conheci pessoas, isso já faz bastante tempo, que não consideravam vento nas suas estruturas. Eu também, infelizmente. E o cliente não sabia disso. Tipo, ele fazia isso e ganhava concorrência. O projeto ficava ultra econômico e tudo mais. Mas isso para mim é jogar sujo. Isso, tipo, tu tá deixando, na verdade, tu tá prestando um desserviço pro teu cliente. Tipo, chega para ele e pergunta, vem cá, tu concorda que eu deixe de lado uma carga normativa? Eu duvido que ele vai dizer que não. Duvido. Não, mas eu garanto. Não, não quero a carga. Não tem por que economizar nisso. Sem falar que é tipo, tu entrar num jogo de futebol com 15 jogadores no teu campo. É? Tu tá competindo, tipo, é uma competência, é uma competição ilegal, né? Desleal. Então, assim, eu recomendo fortemente que trabalhe jogando limpo, com a regra embaixo do braço. E a Juliana perguntou qual nível de experiência um aluno precisa para poder acompanhar teu curso. Ótima pergunta também. Esse curso foi pensado para quem está começando, mas ele também, na verdade, ele é para todos os Níveis de engenharia. gostos. Porque
Quem está começando, obviamente, vai ter uma amplitude maior de percepção de várias coisas. Quem já está há mais tempo no mercado, talvez não olhe tanto para os detalhes, mas vai olhar para coisas que eu falo que não tem lugar nenhum, que é procedimento de projeto, gestão do projeto dentro do escritório, como que a gente organiza, como que a gente lida com o modelo dentro do escritório, como que a gente analisa as plantas, como que a gente que a gente precisa ter, por exemplo, para fazer o escritório crescer. Tipo, você deve ter reparado já que os escritórios costumam ser pequenininhos, né? Por que o escritório costuma ser pequeno? Porque normalmente tem o dono e tem as pessoas, os outros profissionais que orbitam em torno do dono, né? É um processo artesanal. É. Então, como não existem procedimentos formais de trabalho, o escritório só pode crescer até o limite que o dono consegue acompanhar. Então, e quando ele começa a aumentar demais a equipe, começa a aparecer problemas, erros de projeto, problema em obra, etc. Então ele fica limitado a isso. Então tem uma perspectiva de gestão não sei que não existe, mas que raramente a gente vê dentro do escritório de projeto. E eu comento, tipo, tem vários erros, né? O erro serve muito para isso. Assim. Por que um erro acontece? Muitas vezes um erro acontece porque a equipe não está organizada para trabalhar. Tipo, não é que o cara não sabe resolver o problema, é que chegou, sei lá, um dado errado na hora de fazer o projeto. Sim. Não é passar informações muitas vezes dentro do escritório mesmo. Ou passou informação errada, desatualizada. Tem de tudo. Sim. Beleza, então. Então, Johnson, a ideia básica é você ser informado, já poderia fazer teu curso. Poderia. Beleza. Bom, eu acredito que tem que sair agora. Não tendo mais dúvidas também aqui, terminou as dúvidas agora. Eu vou terminando a live por aqui, então. Se quiser fazer um comentário final. Não, eu mais uma vez agradeço aí, Gilberto. Conte comigo aí para outras oportunidades. Acho que foi uma Sim. experiência bem legal. Aham. Pô, nunca imaginei que num domingo, às 9 da noite, ia estar aqui batendo papo sobre engenharia de estruturas. Cheio de gente. E, não sei quantos tem aí. Tá com. A gente chegou a 80, agora tá com 67. Legal, cara. Muito bom. Bom, vou parando a live por aqui então. Tá Muito certo. obrigado então, Lucas, Falou. e Um até a abraço. próxima. Bom, indo agora então, se tiver alguma dúvida, pode postar aí que eu vou respondendo nos comentários depois, tá? Mas lembrando que só ficaria disponível hoje o curso do professor Lucas Ramírez. Ele lança esse curso todo ano, então ano que vem eu vou fazer também um vídeo sobre reestruturação e vou fazer também, quem sabe, uma live, se eu tenho que ficar com ele, mas a questão base é, agora estou ligando um pouco aqui, vou até voltar a fazer live